Papo com Futebolês. Oferecimento overbets.com. Apostas a partir de R$1. Saque rápido via Pix na hora. Essa é daqui. Casas Alves. Construindo sonhos com você. Fala pessoal, estamos começando mais um Papo com Futebolês. Neste sabadão, sempre com um convidado muito especial. A gente aqui já está virando tradição no sabadão. Poder conversar, poder bater papo, como você gosta, como você merece. Então a gente agradece todo mundo que já tem acompanhado o Futebolês. Ao meu lado, o Caio Costa vai estar nessa comigo. Não é nenhuma novidade, mas isso não quer dizer que não seja importante, né, Caião? Mais uma para conta. E hoje vai ser bom demais. Hoje vai ser bom demais porque a gente tem um ex-jogador que passou nada mais, nada menos pelos 3 grandes, fez sucesso no Horizonte também, batia pênalti e tem vários detalhes da história, além do futebol também, que são coisas importantes que a gente vai conversar hoje. Estamos recebendo o Jefferson, paredão, jogou Série A, jogou jogos importantes, a gente vai lembrar aqui também. Jefferson, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, a gente agradece. O Futebolês está feliz por receber você aqui. Boa tarde e fico muito feliz em participar desse programa. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Renato. A gente que parou já há algum certo tempo de jogar, mas sempre quando a gente anda aí na rua, sempre quando a gente acompanha o futebol, a turma sempre está perguntando, relembrando, e nada mais e nada melhor, né, do que um programa desse para a gente conversar sobre futebol do passado, presente e futuro. É verdade. Você falou aí de muito tempo. Quanto tempo você parou já, Jefferson? Lembra? Vai contando aí, né? Parei em 2015. 2015 no Horizonte. 8 anos, né? 8 anos, né? Mas joguei 20 anos, certinho, profissionalmente. E chega um momento que tem que recuar, né? Já vem a idade, já vem... Muita gente, por que não continuou? Mas alguns fatores fizeram que a gente resolvesse parar, e eu parei, e vida que segue. Você tinha quantos anos, Jefferson, quando parou? Parei 39, né? Você vai fazer as contas agora. 40, né? Não pode mentir a idade. Não, né? e tinha gente que ainda cobrava, rapaz, você não vai parar tão cedo, porque o Jefferson tinha muita bola, né? Tinha muita importância. Tinha muito, e marcou muito no Horizonte, né? O Campeonato Cearense, a gente fica, claro, muito Ceará, Fortaleza, Ferroviário, e o Horizonte era uma força emergente que vinha, e quando a gente olhava pro Jefferson, o Júnior Cearense, tinha figuras muito conhecidas do estado que deixaram o time do Horizonte muito competitivo naquele momento. Mas vamos voltar pro começo da carreira do Jefferson. Eu, como fui um goleiro frustrado de futsal... Você tem coragem de dizer que foi goleiro na frente do Jefferson? Tenho. Porque a gente tem que ter um pouquinho de banca, né, cara? Se a gente não tiver o mínimo de autoestima, a gente não atravessa a rua. Mas tu começa como goleiro de futebol de salão ainda, né, Jefferson? Antes de jogar pro Ceará, você jogou os dois ao mesmo tempo. Conta um pouquinho de como é que foi isso antes de você virar profissional. Eu comecei no salão. E hoje é futsal, né? Que antigamente futebol de salão. Futebol de salão hoje, aquela bola branca com um traço preto que quebrava o dedo. Pesada. Tinha que encher a mão de esparadrapo, porque não tinha aquela luva ainda cortada nos dedos, né? E o goleiro de futsal usava a mesma do campo, né? E depois eles adaptaram. Isso. Aí comecei, a bolinha parecia um laranja, que era o mirim na época, bem pequenininha. E aí, paralelo a isso, eu comecei a jogar campo vamos dizer assim, hoje chama subúrbio, várzea, né? Lá no sul a gente chama várzea, aqui é o subúrbio mesmo. E aí eu comecei por quê? Porque a gente é lá do bairro, do José Walter, e a gente tem um time. Eu praticamente nasci dentro de um campo. Então, mesmo jogando futsal, eu ficava ali no final de semana, querendo crescer, querendo, né, ficar mais velho para poder jogar o campo. E aí comecei a jogar lá no bairro, no time, que é um time que a gente tem até hoje, o time do Metar. E aí não tive a intenção de ir para o campo. Mas como eu comecei a jogar e jogar bem, e consegui jogar os dois, assim, separava, né? Tirava ali, extraía o que era bom do futsal e o que era bom do campo. Aí comecei a me adaptar e passei a jogar mais no campo, eu passei a jogar mais no interior. Passei a jogar campeonatos de interior. As ligas municipais. Né? Eles sempre vinham. Aí era uma maneira até da gente ganhar um dinheirinho na época, né? Sim. E aí, no futsal, não. Futsal, como treino era segunda a sexta, os jogos geralmente à noite, eu tinha um final de semana livre para jogar o campo.
E aí nunca me interessei por jogar na base mesmo para ir. Eu cheguei até aí para o Ceará. Na época era o Lula, finado Lula, né? Saudoso Lula. Eu fui para o Ceará, mas tinha um problema do jogador de futsal, porque o futsal ele é um esporte até que você era melhor tratado na época. E aí quando eu ia saía do futsal, que a gente já disputava o Campeonato Cearense, Taça Nordeste, aí você sair para o campo, olha, só joga campo e só começa no campo quem tem sangue no olho, literalmente, né? Porque o campo, você tem que abdicar de muita coisa. É a fase da vida do jovem que ele tem mais vontade de fazer tudo. Então, ou você resolve virar jogador, e principalmente, eu vou sempre aqui me reportar a nossa época. Por que a nossa época? Hoje tem um incentivo muito grande do futebol, nos times maiores, de você conseguir não só se realizar profissionalmente como financeiramente, mas na nossa época era uma incógnita. Como foi para vários jogadores, os exemplos estão aí. E aí eu comecei a jogar em paralelo, e sempre apertava lá um treino no campo, eu voltava para o futsal, que é onde eu me sentia melhor. Uhum. Então foi isso que fez com que eu tivesse uma carreira inicial toda no futsal, onde eu tive maior destaque no Sumov. Sumov, com a geração assim, de colegas lá que a gente conseguiu. Na época era juvenil, né? Hoje é sub, né? Sim, sub. Na época era juvenil. E eu consegui ir junto com o Sumov ser bicampeão brasileiro. O Sumov já tinha sido campeão, se eu não me engano, em 77, juvenil, e a gente juntou aí e ficamos com 3 títulos. E também campeão de campeonatos de seleções, com a mesma geração. Então isso me fez ver o lado profissional, apesar do futsal ser amador, mas ver o lado profissional de treinamentos, de viagem, de competições e de parâmetro, né? Então isso foi muito legal. Sendo lembrado até na época, por seleção brasileira, né? Muitos atletas nossos do futsal, eles foram convocados para a seleção. E eu também fui, mas aí foi na transição do futsal para o campo. Que aí foi quando eu larguei mesmo o futsal e resolvi entrar no futebol de campo. Quem era essa geração, Gerson? A minha geração, o goleiro, os 2 goleiros aqui, tinha o Lavoisier, que foi goleiro da seleção por muito tempo. Era um jogador, era um goleiro que fazia assim, uma certa sombra, né? Hoje é meu colega, a gente sempre fala. Você falou da luvinha, o Lavoisier foi um dos que meio que foi um precursor dessa luvinha, né? Todo mundo passou a usar também nessa época por causa do Lavô, quando ele vai lá para Carlos Barbosa e etc. Isso. O Lavô, o cara é um exemplo. Do jeito que a turma fala de mim no campo, eu falo dele no salão, pelo fato da estatura, pelo fato da coragem, né? A gente teve algumas características que eu levei do salão para o campo que foi muito legal em relação aos goleiros de futebol de campo. Eu tive esse que o Felipe fazia aí no Fortaleza, já jogava adiantado há 20 anos atrás. Verdade. A gente só não tinha liberdade que deram alguns. Confiança, né? Aquela coisa do treinador acreditar, né? Alguns treinadores te limitam, outros não. E aí, essa turma de futsal foi uma turma bem legal mesmo, que a gente conseguiu esses títulos. Aí eu vi, que foi em 95 mais ou menos, que o futsal eu tinha que me decidir, né? Ou ia ser jogador de futsal, ou ia para o campo, ou como vários colegas meus da minha geração de futsal abandonaram e foram para outras profissões. Sim. Tem vários colegas dessa época que foram para outras profissões. E eu, por coincidência, o Ceará estava fazendo uma peneirada ali na universidade, aqui perto, lá na Unifor, né? E aí eu em casa já jogava no interior, já tinha uma base do campo. Aí eu digo, rapaz, eu vou lá. Você ia perder, né? Nada a perder. Eu estava no Sumov, e o Sumov ia passar por uma transição, né? Eu estava estourando a idade para ir para o adulto, né? Que a gente chama profissional. Eu não sabia se ia renovar, se ia, se não ia. Eu vou lá. Mas é quando tem de ser, né? Eu cheguei lá na Unifor, começou o treino, era tanto jogador. Olha, você faz uma peneirada hoje,
Você passa num campo, numa areninha no dia de peneirada, você não vê quase um mar de gente, de garotos, com aquele sonho. E quando eu cheguei lá, a peneirada era para profissional, então tinha muita gente já de certa idade. Mais velho, Gente que já né? tinha estourado. Já tinha estourado, né? tudo. Aí eu segui, eu comecei, rapaz, foi. Aí o Jordano, treinador de goleiro, e o Luzimar, que era o preparador físico, que me conhecia do salão. Velho Bigode. O Bigode. Você me sacaneou de goleiro, o Bigode foi meu treinador do Batista. O Você tá Bigode, vendo? o Bigode foi meu treinador do Batista também, junto com o Luiz Elcio. Você tá vendo o respeito? Luzimar, você tá vendo? Você que chamou ele. No salão era Bigode. Não, mas é mesmo. Aí ele... Gente finíssima, por sinal. Rapaz, o que é que tu tá fazendo aqui? Aí eu disse, fazer o teste. Vai não, rapaz. Aí eu peguei e fui. O Dimas tava no canto, no meio do campo, que seriedade dele, né? Olhando todo mundo, avaliando. Rapaz, eu entrei, ele me botou ali no meio lá do treino. Foram 20 minutos, acho que foram os 20 minutos mais que veio mais bola nesse gol. Rapaz, mas vinha bola de todo jeito e eu catava uma, catava outra. E fui bem no treino. Assim que terminou a peneirada, o meu treino, o Dimas me chamou lá no canto, com o Jordano. Aí pegou vários goleiros e foi fazer um treino específico. E como eu já tinha experiência, já treinava no futsal e já jogava lá no campo, eu fui fazer o treino específico e eu desenrolei o treino bem. Sim. E aí os outros, porque não é fácil não. Você vê o goleiro ali treinando. Treino específico é para quem já sabe, já conhece. Aí você, no profissional, se eu não soubesse aquele treinamento, não tem como. Eu fiz muita peneirada. Isso agora, mais no futuro, quando eu fui do Horizonte da diretoria, eu fiz muita peneirada. Então, 10, 15 minutos não dá para você avaliar um atleta. Você avalia o perfil, a corrida, a batida na bola. E aí eu fui bem no treino e o Dimas me chamou e disse, só tem um detalhe, Jefferson. Você vai querer mudar mesmo ou você veio aqui só... Porque jogador de futsal, quando vem, não aguenta e volta. Aí eu disse, eu disse, Dimas, vou. Pode confiar. Aí ele disse, pois amanhã, na sede do clube, que o presidente era o Emanuel Gugel, você vai assinar seu contrato. Foi então o Jordano e o Dimas que te aprovaram. E assim, amanhã você vai e assina o contrato. Amanhã. Isso é de 95 para 96, né? 95 para 96, final do ano. O Gerson mudou de profissão de um dia para o outro. Por isso que eu digo, não tinha esses vídeos, não tinha internet, tinha, né? Mas não tinha esse choque de informações que tem hoje. E aí eu fui e assinei o contrato. Primeiro contrato do Ceará. Aí o contrato é a lei do passe. Aí você assina. Aí foi só 5 anos depois, na Lei Pelé, que foi mudada a questão do contrato, né? Mas eu fui preso ao Ceará esse tempo todo. Fiquei de 96 até 2001. Só que em 2001 eu tive uma saída para o Ituano, que eu fui vendido para o Ituano, e voltei no segundo semestre. Aí passei mais o semestre no Ceará e depois que eu fui para o Fortaleza emprestado do Ituano. Então foi isso que aconteceu no Ceará. Até um detalhe também no Ceará, eu falo sempre isso. O negócio não é tu ser aprovado numa peneirada, né? Tu tem que saber se tu vai jogar, saber se tu vai ser emprestado para o América, para o Calouros, para o Guarani. E aí o próprio Dimas disse, Jefferson, você não vai sair. Eu vi em você, não esqueço nunca, um potencial para jogar no Ceará, apesar de muita gente não aceitar. Por que o Jefferson não vai aceitar? Por quê? É daqui, é do José Valdo. Imagina um goleiro lá do José Valdo jogar quase 200 jogos no Ceará, naquela época. Não é muita, sabe? Então tem muita história que a gente lembra que isso é de se valorizar. Né? E eu passei esse tempo de ser tetracampeão pelo Ceará, com participação. De 96 eu ganhei um jogo contra o Tiradentes e perdemos, que foi a turma da laranja, né? Aí joguei em 97 um turno todo, aí por conta da pressão, Copa do Brasil. Contrataram o Marcos, Contrataram o Marcos, isso. E eu saí até... A gente fica chateado, né? Vinha jogando, aí perdemos um clássico, teve a goleada do Palmeiras, aí vem a pressão, já vinha uma pressão muito grande. Mas sempre tive a cabeça boa, sempre consegui suportar. E aí fiquei. Aí voltei no segundo semestre, num jogo que o Chico foi expulso contra o Vila Nova. Aí eu voltei e joguei bem. Aí depois eu continuei. Em 98 ia ser meu ano, né? Aí comecei bem demais, a gente no Nordestão. Aí eu já estava começando a virar unanimidade. Aí foi quando eu machuquei o joelho. Aí tive uma contusão séria, passei um ano fora do futebol.
Aí foi quando até eu resolvi estudar também. Aí voltei em 99. Aí foi em 99, sim. Em 99 foi meu ano no Ceará, tetracampeão, jogando todos os jogos. A bola terminou na minha mão. Tivemos um final massa contra o Fortaleza, nos pênaltis do primeiro turno. E aí eu segui no Ceará até ser vendido, né? Perdemos em Sobral, Sim. em 2001. Normal, Fortaleza fez um time bom, unido, legal, ganhou da gente. Parabéns e fui vendido. Aí foi quando eu dei essa saída do futebol cearense. 2000 já saiu o gol do Frasson, né? Gol do É Frasson. isso aí. A gente vai falar muito ainda sobre essa passagem do Jefferson no Ceará também. Depois ele vai para Fortaleza, joga a Série A do Campeonato Brasileiro. Na volta do intervalo a gente continua aqui com o Papo com Futebolês. A gente vai fazer uma breve pausa, mas antes falar da Overbets, patrocinador que está sempre com a gente, acompanhando o Papo com Futebolês. Um abraço para todo mundo da Overbets. E aí, Caião, a gente sempre lembra, julho, mês de férias, condições excelentes para você juntar uma graninha, investir, botar o dinheiro no bolso, fazendo uma renda extra. Nada melhor do que contar com a Overbets, né, Caião? Vai lá, entra no site, faz o cadastro, aproveita que tem Brasileirão, Série B, Série C, mas tem os joguinhos, tem o cassino, tem o foguetinho, tem várias formas de ganhar uma graninha por fora lá na Overbets. O foguetinho é um dos que eu mais gosto porque é rápido. Você vai lá, investe a grana, daqui a pouco tira a grana, tudo com a maior facilidade. Tudo pelo Pix. Pix, você coloca o dinheiro a partir de R$1, uma moedinha, R$1 você já está apto a jogar. Jogou, investiu, traz o dinheiro de volta através do Pix, rapidinho, está na sua conta, cotações excelentes na Overbets. Então só lembrando, vai no site, se cadastra rapidinho, não é um processo demorado, você consegue rapidamente já acessar a plataforma e aí já trazer o seu dinheiro de volta, tá bom? Então, como a gente sempre fala, jogou, deu green, vem buscar o seu din-din. Estamos de volta com o Papo com Futebolês, falando de um patrocinador top do nosso programa, que é a Casas Alves, um lugar que trata muito bem todo cliente, toda pessoa que vai procurar, e a gente chega com várias dicas para quem está construindo ou reformando, preços incríveis para você aproveitar. Só para você ter uma noção, os vasos sanitários lá custam R$ 279, um preço muito bom, basta você comparar. Além disso, tem as tintas que você compra por R$ 69,90 e o preço mais acessível que você vai encontrar de pisos, eu garanto, que é na Casas Alves, R$ 21,90. Rapaz, é imperdível essa oferta que você vai encontrar nas Casas Alves, tá bom? Então, se você está construindo, reformando, fica essa dica para você, tá bom? Vai na Casas Alves, ótimo atendimento. Essa é uma super dica que vale muito a pena conferir, tá bom? Casas Alves, construindo sonhos com você. A gente terminou a primeira parte do papo, Jefferson, falando do Ceará. E a gente vai ter tem jogos memoráveis, né? Até fica a dica pra galera. Daqui a pouco a gente vai ter que encerrar na TV. Mas tem muita coisa pra gente falar, jogos memoráveis e etc. Tem a quebra do tabu. Mas eu queria falar também do Fortaleza, né? Nesse período, que o Jefferson sai do Ceará, vai para São Paulo, volta para o Ceará, tem mais um período, falou 2001, fica no Ceará até 2001, e vai para o Fortaleza. Queria que tu contasse como é que foi essa transição, não é uma transição fácil, né? Você sendo daqui de Fortaleza mesmo, da cidade, e depois falar também do privilégio que foi jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Depois de vários anos, Fortaleza chegou à Série A em 2003. Não foi uma mudança fácil para a época, porque goleiro, né? Tem essa questão. Daqui, sendo tetra pelo Ceará, mas é como eu digo, às vezes as coisas acontecem, né? Eu estava no Ituano, vim para o Ceará. Antes de eu vir para o Ceará, que foi uma época que foi da Série B, 2001, eu fui sondado pelo Fortaleza, recebi ligações, mas eu acredito que não houve acordo entre diretoria para me trazer. Dentro do Fortaleza não houve um consenso? Na época eu acredito que não, até porque no futuro, eu conversando com o presidente, com o Jorge, ele me contou, Jefferson, eu queria te trazer antes, mas eu não consegui, mas deu certo agora. Isso no futuro, depois que eu já estava no Fortaleza. E aí eu vim para o Ceará, machuquei, joguei no Ceará em 2001, aquele campeonato que o Sérgio fez um monte de gol, isso, eu comecei muito bem, inclusive até o primeiro jogo, depois a gente pode até falar na minha chegada, mas aí, quando eu machuquei, eu tive, porque depois da minha cirurgia no joelho, você tem que fortalecer muito, eu fiquei com
né? Com a musculatura tendo toda hora que fortalecer. Então eu cheguei, estava um tempo parado lá no Ituano, que eu estava de férias. Já comecei jogando uma Série B, viaja, joga. Então eu tive um problema, uma lesão na coxa, eu não conseguia voltar, não consegui. E aí eu fiquei meio que... Aí trocou o treinador, que veio o Luiz Carlos Cruz, não me conhecia. E aí o Ricardo acabou jogando bem, assumiu a posição e eu fiquei lá tentando me recuperar. E quando foi no final do ano, não renovei. Eu estava lá na lista do Ceará para não ficar. Ninguém sabe o que foi que aconteceu. O Jefferson estava bem, se recuperou e não ficou. É a renovação do ano. Então, o treinador, os empresários, a diretoria, todo mundo tem seus jogadores para renovar. Como eu tinha contrato com o Ituano, eu já ia voltar. Então, já estava tudo certo para eu voltar para o Ituano. Ou ficar lá ou ser emprestado para algum clube. E foi quando, no final do ano de 2001, o então presidente Jorge me ligou e perguntou: e agora dá certo, Jeff? Você vem aqui no meu escritório, vamos acertar o contrato e é contigo. Aí eu disse: quer ficar aqui no Ceará? Aí eu disse: eu vou pensar muito, né? E realmente eu vou enfrentar. Por quê? Tinha outro detalhe, foi muita coragem minha também. Era o Maiseno, o goleiro do Fortaleza. Exato, só isso. Eu ia falar, o Jefferson chega, é o Maiseno, goleiro. Cara, unanimidade. Então você ir para um clube é saber que você vai ter que esperar, vai saber. E eu já um jogador já rodado. E o Maisena já tinha saído e voltado. É verdade. Mas a gente ia pro Cruzeiro e aí volta. Ele foi pro Cruzeiro depois da final que nós ganhamos. Isso. Ele foi pro Cruzeiro e depois voltou. Isso. A final que eu falo, 99, quando a gente ganhou nos pênaltis, né? Um jogo muito legal também. E aí eu resolvi acertar. Eu disse: Jorge, eu vou. Aí o pessoal, rapaz, tu no Ceará, tu vai de Fortaleza. Tu é dado como, assim, começou no Ceará, então tem aquela identificação. Mas eu nunca fui aquele jogador de... Jogar pra galera, né? Jogar e outra coisa, ficar chateando mesmo depois que ganha um jogo e Provocando, né? Eu nunca fui, sempre tive um comportamento nesse sentido bem legal em relação aos outros clubes. E aí aceitei e resolvi ficar. E o Ituano me emprestou tranquilamente. Eu, rapaz, primeiro dia de treino, quando eu botei a camisa que fui correr ali no campo, aí tem a torcida, né? Rapaz, como é que contrata um homem desse? Aí foi aquela recepção meio, né? Aí eu digo: eita, vou ter que ralar muito aqui. Desculpa, Jefferson, é o segundo convidado que vem que diz que teve essa pressão. O Pio falou isso. Quando chegou, no caso do Pio, foi mais em rede social, mas o pessoal pegou no pé da contratação do Pio também. O Jefferson está falando que nós pegamos, que não existe mais. Que era a galera no treino, né? Torcedor em treino. E era normal demais o portão aberto. Uma particularidade no futebol que eu vou dizer, para o presidente fechar um treinador, presidente, diretor fechar um treino, antigamente é verdade. Vai lá, a culpa é do jogador mesmo, vamos lá, vamos pressionar os homens. E era assim, e eu lembro que era programa familiar. E é o treino, né? 5 horas, eu saio do trabalho, vou no treino ali, depois vou pra casa. Era normal. Discussão na arquibancada, é isso, é aquilo. E aí você tem que... Por isso que eu disse que eu valorizo tanto a minha época, porque era aquilo ali toda tarde, a pressão. Tu imagina, tu vai para um clássico, volta no outro dia, tá lá lotado, até para entrar. E aí eu do Ceará vindo para Fortaleza. Então sofri essa pressão. Aí comecei a treinar. Quando tu chegou no Fortaleza, já estava você, o Maisena e o Rodrigues. O Rodrigues também. Rodrigues que depois jogaria no Ceará do ano seguinte, 2003. E tem um detalhe, o Rodrigues reserva imediato do Maisena e toda a vida que entrava jogava bem. Muito. Exatamente, já o Rodrigues entrou e jogava bem. Em partidas grandes, né? Aí eu cheguei, professor Ferdinando, treinador, e eu comecei ali a treinar e comecei a me adaptar, e comecei a me adaptar ao clube. E foi quando... Muito bem recebido, Jefferson, por todo mundo? Demais. Jogador recebe. Jogador é assim, contra, né? Joga clássico contra, mas muitos são amigos, né? E primeiro eu saí tranquilo do Ceará. Eu saí por quê? Porque eu não fiquei no Ceará por opção do clube na época. Então eu não saí porque eu fui para o Fortaleza. Então já saí com a consciência bem tranquila. Aí quando eu comecei a treinar, aí eu comecei a revezar no banco com o Rodrigues. E praticamente como terceiro goleiro, assim, isso, né? E já um jogador já tetracampeão, já rodado, fui lá para o Ituano, a gente conseguiu subir o Ituano.
E lá eu alternei também entre jogar e não. Eu não vou... Tem clube que você joga bem, tem clube que... Foi a minha primeira saída, não me adaptei muito bem lá no Ituano. Sim. Mas foi uma excelente experiência. Eu, como eu tinha um contrato de 2 anos, eu estava bem tranquilo. Ituano paga bem direitinho, clube, empresa na época. Sempre foi referência. Né? E aí eu voltei. Rapaz, mas vocês, eu vou relembrar. Primeiro jogo meu, quem lembra? Não, vou puxar a memória de vocês. Aí, cara. 2001. No Ceará. Do Fortaleza. No Fortaleza em 2002. 2002, o primeiro jogo foi Fortaleza e Vitória no PV. O Maisena quebrou o braço. Rapaz, é verdade. 0-0 o jogo, no PV lotado. Eu entrei, perdemos o jogo. Meu amigo, até pra sair foi ruim. Tinha aquele vestiário lá no cantinho. Saída pelo Ali é o canto, corredor, né? aquele corredor ali, meu amigo. Cara, volta pro Ceará e tal, goleiro ruim. Aí começou. E eu disse, vai ser bom e ruim aqui. Ou vai ou racha agora, né? Agora é a hora, Mas né? ainda tá machucado. Eu fui aqui, aí tinha entre eu e o Rodrigues. Aí fui assumir a posição. Assumi e fui bem. Comecei a jogar bem. É porque, assim, eu falo muito em conversas com meus amigos, ex-atletas, que o goleiro ele tem que ser regular. E eu sempre fui. Então, eu consegui ser regular. Tu não pode fazer um jogo excelente e falhar no outro. Tu não pode pegar uns pênaltis e no outro dia entregar. É verdade. E como eu sempre fui regular, eu conseguia fazer com que todo abafasse as críticas, abafasse ali, naquele momento, Sim. qualquer chance de tirar. Porque eu não dava brecha para o treinador dizer, rapaz, foi mal e não vai sair. Não tinha uma irregularidade. Não oscilava, né? E aí eu voltei a assumir, aí pronto. Rapaz, com o tempo, começamos a jogar o Nordestão, comecei bem. Foi equilibrar, fizeram pesquisa na época. Rapaz, mas infelizmente se machucou e foi tratar. Como uma vez eu me machuquei no Ceará e vieram outros goleiros, Claro, normal. claro. E aí eu aproveitei, sim. Eu não vou mentir que eu aproveitei a chance, aproveitei. Até um certo jogo, que o Maisena já estava voltando, existia aquela pressão que é normal. Sim. Por que eu voltei só voltando um pouco pro Ceará? Que eu voltei em 2001 pro Ceará. Porque os goleiros que vieram me substituir no Ceará, eles não foram bem. Então fica a saudade, né? Claro. E só que eu tava bem, mas ainda voltou. Aí para ele voltar, aí eu não estava dando brecha, mas ainda já estava no banco. Aí o que foi que aconteceu? O gol do David Madrigal. Sim, verdade. Uma bola que já ia sair, o David Cabeçada. foi voltando a bola Vale. e caiu, não entrou na rede direita, ela caiu lá. Então É bastou verdade. aquilo ali, perdemos o jogo pro Ceará, Sim. bastou aquilo no outro dia no treino, o treinador já me chamou, eu respeitei normalmente a decisão, e aí ele me tirou e voltou o Maisena. Só que eu acredito, até pela atuação que o Maisena teve na época, que ele não estava ainda Aí ele bem não para tava jogar. 100%, né? Né? Então, o que eu estou falando aqui são números, né? Que aí não houve bem. Até no terceiro turno, quando o Ferdinand já tinha saído, eu fui e voltei no jogo contra o Limoeiro. Aí pronto, aí dali eu voltei e fiquei... E já era o Luiz Carlos Cruz de volta, né? Não, ali Na era o tua- Luiz Carlos Amaral. Luiz Carlos Amaral, Luiz Carlos Cruz chega depois pra Série Luiz B, né? Carlos Cruz chega depois e a história legal é que eu não fiquei no Ceará. Por quê? Porque o Cruz era o treinador, Sim. junto com a diretoria fizeram a lista, então eu não fiquei. E com o tempo, o Cruz chega no Fortaleza, eu praticamente capitão do time, com moral, jogando, titular absoluto. Teve que E deixar. o Cruz veio, né? E a primeira coisa que a gente fez foi sentar e conversar. Até porque o Cruz passou uma situação difícil no Ceará, que ele foi demitido na época, no apartamento, né? E ele viu depois, rapaz, parece que eu fui castigado aqui com algumas coisas, né? Eu conversando com ele depois, né? Eu vi que eu passei uma dificuldade, acreditei nas pessoas e não fiquei com você. Aí depois que ele foi trabalhar, a gente foi trabalhar junto, eu rodei vários times com ele. Jogador de confiança, jogador parceiro, capitão, jogador que unia grupo. Joguei com ele em 13, joguei com ele no CRB. Ele quis me levar para o Bahia, mas eu já tinha acertado com o Ferroviário e eu não quis deixar o Ferroviário na época. Então foi isso. Aí depois foi Fortaleza, graças a Deus, foi uma campanha assim boa. Tivemos também o problema da queda, mas foi uma campanha assim, botando na balança, para mim Saldo é positivo. Saldo é positivo. A gente vai falar muito sobre isso, sobre o Fortaleza, sobre o momento que o Jefferson passou vestindo a camisa do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro. Tem alguns jogos que são bem legais pra gente falar. Encerramos aqui na TV, a gente faz aquela pausa. Mas, pô, o papo tá bom, vale a pena demais você continuar assistindo no YouTube. Então corre lá que já tá
A live tá rolando, tá ao vivo, vai continuar lá. Então, um grande abraço para você. Agradece o Gesto da presença aqui na TV, ele vai continuar junto com a gente. E no próximo sábado estaremos de volta aqui com o Papo com Futebolês, tá bom? Grande abraço e até a próxima. E Você é isso. falou em Série A, eu quero falar da Série B de 2002. Tem a Série B. Porque aquele time foi consistente do começo ao fim daquela Série B, praticamente, né? Foi. O Fortaleza fez uma Acho que a campanha gente ganhou do América de 1-0. Lá, o primeiro jogo fora de casa. e aí... De 1-0. América Mineiro. Não, América não. Natal, tá. Natal. Eu acho que foi isso. Mineiro aí. já... Aquele Não, jogo memorável do o Mineiro já era é o primeiro mata-mata. mata-mata. É América Mineiro, É. Paulista de Jundiaí, Et Jundiaí, como queiram. E o Criciúma. E depois o Criciúma. Isso. Aquele time era um timaço, né, Jefferson? Bem pra frente, então. Com muito cearense, eu sempre reforço, né? Aquele time tinha muito Chico, né? Até interessante, Time né? do- Que eu tava, enquanto ele falava do Ituano, eu só imaginava como a trajetória dele e do Ronaldo Angelim são relativamente parecidas. De passar do Ceará Ceará, pro Ituano Ituano, pra depois Fortaleza, ir pro é verdade. Fortaleza. Rapaz, a história do Ronaldo, ninguém nem... Eu acho que nem ele lembra. Porque os dois diretores foram buscar ele lá. No Ronaldo, no Ituano, tinha um diretor que era o Oliveira Júnior. Ele não era muito legal conosco. Porque ele era, na época, era o braço direito do Roberto Carlos. Esse cara ricão, prepotente e tal. E aí, o Ronaldo não... Botavam aí o Ronaldo pra jogar lateral esquerdo. Botavam o Ronaldo mal jogava. Não sabiam o jogador que tinham lá. Não né? sabiam. E foi o Rochinha e o Macedo pegavam. Acho que um desses dois faleceu esses dias. Aí o Ronaldo se escondeu lá no fundo da casa. Se escondeu assim, não, cara, não, já sofri demais no Ceará. Eu vou voltar a Fortaleza pra quê? Um parêntese, o Ronaldo Angelim sai do Ceará depois de um pênalti que ele perde no PV e achincalhada, assim, a torcida do Ceará, né? O cara veio de Juazeiro, né? O mais louco é que em 99 o Ceará fez a melhor campanha de Série B Foi. em muitos anos. Muitos e era uma anos. defesa que ficou marcada há muito tempo, que era Valdes Valdes E e o Ronaldo Angelim. Não, Só- claro, o Ronaldo só- um bom jogador. só A questão é que a perdemos por causa forma que ele do saiu do Goiás, Ceará. que foi o campeão. Não, tudo virou depois. Exato. Não, E Foi o tudo Goiás... campeão. Fernandão, Araújo, Araújo. Gil, Tu acredita? time Pois top do o... Goiás. Josué. Se a gente não pega o Goiás ali, a gente eu acho que tinha chegado. O Santa Cruz foi o nono e subiu naquele ano. Aí o Ronaldo pegou e se escondeu lá. Não vou não. Aí eu cheguei pra ele. Mas é porque ele tava traumatizado com o Ceará. Sim. Ele disse, não, eu vou voltar pra ali, Deus o livre, pra não receber, que o Ituano pagava. Na época ele ganhava 2.500, pra ter ideia. 2.500 no Ituano. Aí eu chamei Mas tava lá, né? Todo dia assim. Olha a diferença do futebol, cara. dia 15 e dia 1º. Empresa, a metade e metade. Aí ele fez, não vou. Aí o Rochinha me chamou, eu fui lá no final da casa, conversei com ele. Cara, faz as contas. Aqui vai começar a entrar em pré-temporada. O Paulista, tu vai ganhar agora 2.500, 5 meses dali 22.500. Tu pede 5 mil na mão. O primeiro mês que tu receber lá, tu já tem 4 meses aqui. Tu tá no Fortaleza, cara. Desse jeito, rapaz. Pois é, tu tem 4 meses. Então, se tu receber só a luva e o primeiro mês, tu já pagou o Paulista aqui. Aqui não tem bicho, aqui não tem nada. É essa né? Uma boa conta Aí, bem pragmática. Cara, vamos lá. E pronto, aí foi, veio, acertei. E foi o que foi. Aí depois a gente veio pra cá. Então, sempre me dei muito bem com o Ronaldo, cara. Mas foi isso. Aí na época vai ganhar 6, vai pra 8. E era isso. Os salários nessa época. Assim, E aí, voltando. Mas o aí, time o era time um é um time absurdo, quase todo né? local. Tinha Você lá- lembra de cabeça? Chiquinho. Rapaz, quem mandou uma música pra mim foi o Belém esse dia. Era marcando Era- volante? Tinha Eu- Fernandão. vamos lá. Fernandão Não, depois, Fernandão já foi Fernandão depois. Foi depois, Fernandão Fernandão Ó, depois. eu, Chiquinho e Sérgio, nas duas laterais. Sérgio Dois- Maranguape. Ronaldo e Arandi e Marcão no meio. Marcão era o outro zagueiro. Dude, exato. Kel, Kel. Juninho Cearense, Cearense. Vinícius, Finaz e Clodoaldo. Assim, revezava às vezes. Exatamente, era isso aí. Aí vamos lá, né? Era uma Mazinho- lateral de Maranguape e outra de Limoeiro. Mazinho sempre entrando. Mazinho entrava de vez em quando. A Cearense aí tem Não, eu tô vários. te falando, lateral era Maranguape e Limoeiro. Isso. Né? O Chiquinho e o E o Sérgio. Sérgio era Juazeiro lateral na- direito. É. Juazeiro e Conjunto Ceará. Juazeiro e Conjunto Ceará. O Erandinho do Conjunto Ceará. Dude é Jaguaruana. Goleiro do Isso. Zé Valdo. Goleiro do Zé Valdo. Goleiro do Zé Valdo. Júnior de Jaguaruana. Dude de de Jaguaruana. Kel de fora. Kel era da de Paulista. fora. Não, o Kel daqui é do Rio Grande cearense. do Norte. Ah, Rio É Grande de do uma Norte. cidade ali, eu não verdade. sei se é de Açu, rapaz, eu não sei qual é a cidade. Aí Juninho o Cearense, o Juninho que não era Cearense é cearense. pernambucano, na Pernambucano. verdade. Cearense. Virou Cearense quando foi jogar no Atlético Mineiro. Vinícius Carioca. Vinícius era carioca, Clodoaldo do Ipu e o Finaz de São Paulo. Paulista. Não, Finaz é Paulista. É, Paulista. É porque ele fez carreira em Goiânia, né? Ele veio de Goiás pra cá. É, Paulista também. Muito sério. E a gente tá falando do time titular, fora Mazinho, o Mazinho Tauá. Loyola. É, de Itauá. Fora Quem os era que outros. tinha mais ali? Carlinhos. Carlinhos, Lá, Cearense também é também. cearense. Sei de onde é que Foi tá. ver o jogo do Ferroviário antes. A gente ainda vai. Se a gente for buscar, ainda tinham outros. Talvez dos times representativos no futebol cearense o mais local. É verdade.
Foi mesmo. Mais local, de titulares e protagonistas. E aí engrenou. E o brasileiro não tinha real. Aí, não, vamos começar aqui na sorte. Pagar com renda, pagar com vaquinha. Aquela era, era isso. Não adianta, você não recebia. E era tudo em real. Em real. Já teve jogador, não de Fortaleza, Ceará, que ficou preso no Iguatemi com a nota falsa. Pegou o dinheiro da renda, ligou pro Dimas, ó, Dimas, vou te soltar aí, a Polícia Federal com o cara lá do Iguatemi preso. Meu Deus. Por quê? Porque pegar o dinheiro da bilheteria. O real que eu já O bicho era o dinheiro da bilheteria. O dinheiro salário mesmo, já da O bilheteria. salário era todo separadinho, aquele bolinho, tu ia lá cash. ia lá, nunca foi em conta, sempre foi no... Que loucura. É loucura. Dinheiro, Cheque, tinha dinheiro. muito cheque, às vezes cheque, você... Fora o sem fundo, né? Recebi ali, recebi. Eu ia ter botado no quadro, mas eu dei para o advogado, até o advogado sumiu, até hoje. Mas daqui do futebol cearense, não? E quando eu olho, o cara tá lá no Maracanã, na Copa do Mundo, entregando troféu e tudo, o cabo que me deu cheque sem fundo. Olha, Rapaz, Vamos ver como é que é, rapaz, eu vou dizer, viu? Mas fazer o quê, né? Mas, Gerson, esse time aí foi um dos melhores que você jogou na vida? Do Esse Fortaleza, 2002. de amizade, futebol, de união. Teve um jogo que todo mundo raspou a cabeça, mas acho que não existe aquilo não. A gente, ganhar do Criciúma, ganhamos 4-1, se eu não me engano aqui. Chegou no outro dia todo mundo, até o treinador. Ali era era uma coisa tão legal, a concentração era normal, que era na casa do Manuel Guimarães, né? Sim. Lá no Pacheco, né? Pacheco. Era uma casa... Toninha que fazia o suco, e a gente brincava com ela, ia lá, ria, chorava, era aquela alegria sempre. Agora, a diversão, baralho, sinuca e tênis de mesa. Hoje, tu tiver no celular, no computador, o cara não sai nem do quarto, né? E quando vocês ganham aquele jogo contra o Et Jundiaí? Porque vai pro mata-mata. O Et Jundiaí, Fortaleza era uma máquina em casa, uma máquina. Pra quem não Trituradora sabe de o adversário. contexto, o Et Jundiaí é o mesmo Paulista de Jundiaí que ganharia a Copa do Brasil de 2005, mas ele era administrado pela Parmalat na época. Thailson, atacante. Ele era como se fosse uma espécie de time B do Palmeiras, que também tinha cogestão com a Parmalat. Era muita grana que tinha no Paulista na época. Lembro muito do Thailson, né? Atacante, né? Exato. Não, e aquela geração, o time que subiu da Série C pra Série B, revelou, por exemplo, o Nenê. É isso aí. Que jogou no Vasco, tudo. O técnico era o Giba, que foi técnico do Fortaleza sim, depois, isso. lateral do Corinthians. Wagner Mancini jogava no Paulista de Jundiaí. Era um timaço, eliminou o Sport, que tinha sido o melhor time da primeira fase. Exato. E o Fortaleza vai lá e dá uma cipuada pra cima. um Vocês já jogo- saíram de lá sabendo que tinham Não, subido? claro, pelo amor de Deus. Assim, já 6 a 1. Vocês têm noção? Porque fazia muito tempo que ninguém subia aqui, desde 93. Clodoaldo é reserva nesse jogo, entra, faz 3 gols. Nesse Só dia. isso. Isso. Eu acho que foi o Finazzi machucou. Ele começa Finazzi e Vinícius, aí um deles machuca, acho que é o Finazzi. E aí o Clodoaldo entra no lugar dele, tanto é que o Clodoaldo tá com a 18, não tá com a 18, 10, isso. né? O jogo do... Antes foi o jogo do América, né? Isso, O América América aqui. foi o primeiro mata-mata. O América foi um dos melhores jogos assim, que eu fiz dentro de uma competição que foi 0-0 lá. Né? Foi um bombardeio e a gente segurou e aqui a gente ganhou porque no PV era imbatível. A gente, Time do Irênio, o América Mineiro do Irênio. muito lá. bom, o Bechara jogava. Bechara jogava lá. Simval. Time bom. O Jean Carlos batia muito forte na bola. Foi do Palmeiras, né? Isso, muito. Olha, do Bahia, né? Isso. Do Bahia. Então, time que, assim, põe assim, medo em qualquer time. E a gente bem, né? Tá bem demais. Aqui no PV eu acredito que todos os jogos nós vencemos, né? Todos os jogos. E o América tinha essa fama lá. O América tinha essa fama lá de não perder em casa também, lá em Minas Gerais, né? Independência. Independência, que era o antigo Independência, né? Não perdia. O Fortaleza vai lá, empata, traz a decisão para o PV, aí no PV foi 2-0 com o gol do Juninho Cearense, um gol espetacular. E ali passou-se a acreditar que poderia subir. Que até então era apenas um time que ia chegar e tem ali vai chegar no mata-mata e não vai. E aí, quando a gente passou do América e ficou mais presente a perspectiva de uma subida, né? Sim. E aí, o jogo do Et, nós não ficamos lá na cidade, de aí, ficamos na cidade próxima, não lembro qual era. E foi para aquele jogo lá e a gente... Um timão também, viu?
Depois o goleiro era o Arthur, que jogou no Cruzeiro um Sim, tempão, sim. foi pro Porto. Né? O Arthur que é Que agora diretor- trabalha no Curitiba. Curitiba, exatamente. Foi goleiro do Curitiba, hoje é diretor do Jogou Curitiba. anos na Itália também. E o time deles também com muitos jogadores emergentes. E na cabeça deles nunca ia acontecer um jogo daquele. E foi Deixa eu o acabar de eliminar o dia, esporte na ilha também. dia do Clodoaldo, né? É. Dia do Clodoaldo. Foi aquele dia que deu tudo certo e fez um e fez outro. E a gente... Quando eu me assustei aqui quando eu cheguei aqui no aeroporto. Não conseguimos descer. Tinha quantas mil pessoas nesse estádio? Então imagina a carência que um clube estava há quantos anos, né, sem participar de uma Série A. Então isso fez com que a gente dissesse, vamos subir. Tanto é que no jogo aqui o time entrou relaxado, né? Entrou relaxado, sofreu 2 gols. Assim Começou começou. com 2-0 o Paulista. E no intervalo o Cruz disse assim, olha, vão lá e consertem o que vocês fizeram, porque eu não acredito que esse é o meu time aqui dentro do PV. Mas o negócio estava dando tão certo que rapidinho, o Vinícius bateu um pênalti, bateu na trave, bateu no pé do goleiro e entrou. Quando a fase é quando boa, a fase né? é boa, né? E aí depois houve o gol do empate e foi aquela festa, uma festa que eu imaginava no começo do jogo lá contra o América de Natal, quando o torcedor gritou, esse time aí vai cair e tal. Esse time aí só de cearense, porque como é que você vai acreditar? Quantos jogadores locais, né? E aí nós conseguimos a vitória e fomos para a decisão contra o Criciúma, que foi uma das vezes que eu vi o Castelão mais lotado, né? E nós vencemos 2-0 aqui. E a final foi lá. Perdemos de 4-1. Aí Esse jogo tá no hall das maiores reclamações da história da torcida do Fortaleza com a arbitragem, né? Verdade. É difícil você falar hoje. A briga do Vinícius com O o Vinícius Juca, mostrou, né? por sinal, que poderia ser um excelente pugilista. Porque o direto que Foi ele direto. acerta, meu O amigo. Juca foi mexer com o cara Errado. errado. Né? Eu fui um jogo, sabe, atípico. Eu vi, a gente foi a maior oportunidade da vida de um clube daqui, né, ser campeão. E a gente deixou ali escapar. Eu não vou botar a culpa exclusivamente no Paulo Sérgio Oliveira, Paulo Sérgio, né? mas ele, olha, foi triste a arbitragem naquele dia. O Chiquinho foi expulso no primeiro tempo. Sim. Antes disso, o Juninho foi praticamente caçado dentro de campo. Os jogadores não tinham nem cartão. O Paulo Baio estava voando. O Paulo Baio fez 3 Fez 3 nesse dia. O campo eu acredito que ali tinha uns 3, 4 dedos de água, muita chuva. É verdade. Diferente da nossa característica. Então, são situações atípicas que naquele dia gerou. E teve a briga, que eu me meti também. Foi tanta confusão ali. Acredito que foi um estresse também extra, porque a gente, tanto o clube como a diretoria, não imaginaria que iria subir. Não, nós vamos, como sempre foi aqui, né? Não, vamos só participar. Tu tem uma Série B com 2 mata-mata para subir. Tu acreditar que um time praticamente só a turma daqui ia subir, então foi até um susto. A própria diretoria teve quando veio aquela subida. E aí nós perdemos, aí depois foi o próximo ano, né, que foi Série A. a Série A. Mas antes disso, o clube passou por um campeonato cearense, campeão arrastão. Muitos atletas tiveram a chance de sair, mas acreditou que no próximo ano a Série A ia ter uma janela maior, uma valorização. E o clube, a gente conseguiu ser campeão cearense imbatível naquele ano. Ganhamos os 2 turnos, ganhamos todos os jogos praticamente. Se eu não me engano, o Fortaleza só perdeu um jogo naquele Só campeonato. pro Maranguape. Só pro Isso. Maranguape, exato. Só esse jogo pro Maranguape, lá em Maranguape. Mas todos os jogos nós vencemos com propriedade aquele campeonato. E fomos para o Brasileiro. Só que na primeira rodada do Brasileiro... Primeira Não. rodada Não, Fortaleza estreia contra o Bahia, aqui 0x0. Foi 0x0. O Contra o Lolo Bahia. perde o pênalti. Contra o Bahia aqui. Perde o pênalti e eu peguei um pênalti também naquele jogo, né? Do Casagrande, né? Preto Casagrande. Isso. E aí, só que vocês tem que lembrar de um detalhe. Quem começou o Brasileiro foi o Ferdinando, né? O Cruz fez o Campeonato Cearense todinho. E por conta de uma programação que foi feita na época de revezamento de jogadores, hoje pode fazer revezamento porque tem um fisiologista que diz e dá os dados para o treinador, e o treinador já fica até, de certa forma, respaldado. Uhum. E aí o Cruz, a gente jogou contra o Figueirense, perdemos o jogo.
de 2-0. Teve jogo, não sei se foi de Cearense, eu não lembro. E depois teve o jogo aqui da volta. O Cruz trocou a metade do time. E a gente estava vencendo até os 47, 48 segundo tempo, onde o Zinho fez o gol de cabeça. Aí 3-1, Criciúma. Copa do Brasil, não, né? Figueirense. Copa do Brasil. O Figueirense foi e... Foi 2-0 Figueirense lá Lá. e 3-1 aqui, aí pelo gol fora o Figueirense passou. E por conta dessa mudança de time, foi uma alegação da troca para demitir o Cruz, né? O Cruz, cara, time na mão, um treinador campeão cearense e tudo. Então o Ferdinando veio. Aí houve aquela alternância que era normal, viu? Você hoje, os times às vezes estruturados, alternam no começo do Brasileiro. Sim. Imagina naquela época, quanto tempo que o Fortaleza não jogava. E era simplesmente o primeiro campeonato brasileiro de pontos corridos. Foi o Ninguém primeiro- sabia como trabalhar num campeonato de pontos Era corridos. bem diferente mesmo. O Cruzeiro ganha aquele campeonato muito porque o Luxemburgo sempre foi um cara muito acima nesse aspecto de Ele entender tava- que o campeonato... E eram 46 rodadas, gente. Estava no auge, né? Né? E assim, eram 24 clubes, eram 46 rodadas, velho. É verdade. Se com 38 pra tu montar elenco pra aguentar é E complicado. eram 20, Eram 24 clubes 24 e até caíam que caiu o dois. Bahia e o Fortaleza. Exato. Isso, a gente começou, aí alternou-se. Troca de treinador. Se eu não me engano, os 3 jogos é o empate contra o Bahia, a derrota pro Santos lá por 4-0 São Caetano aqui. e tem o jogo do Não, nós jogamos Fluminense. contra o Fluminense. Lá no... Fluminense é o terceiro jogo, 1-1. Ah, Gol do verdade. Fernandão, que o Clodoaldo bate a Isso, falta. Isso. E lá aí também, depois vem pro jogo aqui contra Lá o também eu peguei um pênalti. Não foi 2 jogos seguidos. Fora. foi 2 Santos e pênaltis. Já Fluminense. fora, O jogo do Santos não. Foi o Fluminense depois. O segundo jogo foi o O Fluminense? Fluminense. Foi Fluminense, depois Foi, Santos. eu lembro. Aí depois foram já é dois- São dois Caetano, pênaltis o seguidos. gol do Dude. Gol do Dude. Aí pega Acho o que é a Silvio quarta Luiz, rodada, né? acho que é o... Mas Teve é o isso, Atlético- eu só confundi a ordem Teve o aí. Atlético Paranaense. Eu lembro que o jogou jogo contra o aqui. Santos, eu digo isso porque o jogo foi televisionado, inclusive. Era né? uma atração, Santos, né, cara? então assim, a Era. gente que viveu essa época de fora, ver o Fortaleza na primeira divisão era um evento, assim. Mas o jogo do Santos já foi mais pro meio da tabela. Foi mais pro meio, Foi Gerson? mais pro meio, eu lembro, porque eu já estava ali, era o Santos do Robinho e do Diego na época. Era o time que seria vice-campeão daquele O campeonato. Renato faz gol de cabeça, o Renato faz 2 gols nesse dia. O time Isso. chegou até bons momentos no campeonato, mas nunca engrenou, né, Foi o que eu Jefferson? falei, o Fortaleza foi rebaixado E o Fortaleza ainda deu um azar, que a última rodada é um confronto direto. E fora, né? E fora. Porque a briga Então, acabou isso- se tornando contra a sendo Ponte. contra a Ponte. Até veio o Ferdinando, aí não emplacou, aí voltou o Cruz. Aí o Cruz até deu uma arrumada. Aí depois o Cruz de novo foi demitido. Na época. Deu até uma crise na época dele e com o Finazzi, né? O Finazzi estava sendo substituído em alguns jogos, aí estava um pouco chateado, aí houve aquela crise, pressão, mas a gente estava até se recuperando. Nós ganhamos aqui do Atlético Mineiro, nós ganhamos do Flamengo lá no Maracanã. Os 2 gols do Nós- Vinícius. Nós conseguimos recuperar e houve essa perdemos para o São Caetano, acredito que foi ali que o Cruz caiu, o jogo lá. E aí depois veio o Márcio Araújo. Sim, Verdade, sim. Só que quando veio o Márcio, assim, tudo ali gerou eu acredito que foi um desespero e falta de experiência da própria jogadores, diretoria. Eu não estou dizendo que é só um setor, outro não, mas houveram muitas contratações no meio do campeonato, praticamente de 20 jogadores. Foi mudando Foi ao longo da mudando, competição. aí fica, troca um, troca outro, aí tu formar um time, um parâmetro. No meio de uma Série A não é tão simples. Agora não vamos esquecer, lá vai eu falar de arbitragem, mas se tivesse VAR aquele ano, nós não tínhamos caído. Não tem. Esses dias passou o jogo do Fortaleza e do Cruzeiro, o gol do Clodoaldo, no final do jogo que a gente empatou, completamente apto a fazer o gol ali. Condição legal. Condição legal. O jogo aqui contra o São Caetano, não sei se foi empate. O Luiz Sérgio Carvalho. deu um tapa na bola, o jogador do São Caetano deu um tapa com a mão na bola. É Ponte Preta, né? Não, Jogo aí de- já tô porque- contando outros. O jogo de domingo de manhã Fortaleza e contra Ponte. a Ponte Preta, o gol foi de mão. Fabrício Fabrício Carvalho, Fabrício né? Carvalho. Certo? O gol, esse gol do Cruzeiro e vários jogos que nós jogamos fora de casa que, na dúvida, não adianta. Aí, vai falar de arbitragem, é culpa. Não, jogadores, todo mundo tem culpa. Mas você não tinha essa moral. Teve um jogo no Corinthians, o primeiro gol do Corinthians, o Bandeirinha, eu parei, eu e o Arivelto. Incrível isso aí. Eu parei o lance, o Bandeirinha estava com a bandeira levantada. Primeiro gol do Corinthians, lá no Pacaembu.
Aí todo mundo parou, parecia um gol de pelada. Aí o cara foi lá e Ele cruzou. correu no meio do campo depois Não, do cruzou gol. e cabeceou. Não, quem manda sou eu. Beleza, mas, pô, o bandeirinha tá ali com a bandeira levantada, né? Aí foi aquela confusão, mas, enfim. E o famoso gol, né, da última rodada. Eu conto sempre essa história porque eu digo sempre. Gol da falta, né? Não, isso o primeiro jogo antes, que foi contra o Curitiba, que a gente empatou 2-2, se tivesse ganho aquele jogo aqui, pronto, não corria mais risco. E eu conto muito essa história, por quê? Porque esse jogo eu estava pendurado. E aí muitos jogadores poderiam, último jogo difícil e tal, né? Eu pedi, pelo amor de Deus, eu tô pendurado, não me deu o cartão, ficava implorando o árbitro, né? E a gente empatou o jogo contra o Curitiba aqui, se tivesse ganho. Aí acabou a gente jogando todas as forças naquele último jogo da Ponte. E a Ponte também precisando. Precisava, Né? Time do Piá, criaram um Você lembra que era o tanque da clima. Ponte Preta? um clima tão... Abel Braga. Abel Braga. Era o Abel? É. Criaram um clima assim de guerra. De guerra. E aí, pressão, torcedor no alambrado, o Moisés Lucara lotado. E aí, o lance, fatia de lance lá a bola veio, né? Viajou muito. Eu tava meio que tranquilo. Eu ia pra bola aí. Quando o atleta da Ponte veio, já veio com o braço esticado, ele empatou a subida do meu braço e esbarrando comigo. Então, o árbitro não deu. E ainda tem um agravante. O jogador que fez o gol ainda estava impedido. Então, é por isso que eu digo sempre que se tivesse um VAR naquela época, não tinha sido tinha validado. rebaixado. Podia até ter perdido o jogo, que foi 2-0 o jogo. Mas também lutamos, tentamos, perdemos gols. Mas, assim, ali é porque já vinha um desgaste muito grande comigo. Por quê? Porque eu joguei praticamente todos os jogos. Aí eu saí umas rodadas para o Renato, um goleiro que foi contratado. Do Corinthians. Do Corinthians, né? Veio contratado. E aí o Renato... Falha contra o Cruzeiro aqui, eu acho que Ele começou jogando muito bem, viu? Ele começou lá em Sobral contra o Vitória, arrebentou contra Fortaleza o Goiás. ganha gol isso. do Kenan, né? O Rena faz o gol lá, o Fortaleza Contra o ganha Goiás, lá. o gol do Sérgio. Tem vários jogos que o Rena foi. O Rena foi bem contra o O Rena fez bem, uns foi bem. 9, o Rena fez 9 ou 10 gols naquele campeonato e vai para o Atlético Paranaense. É. Foi Isso. logo depois. Aí aí aquele lance veio a completar a crise que estava em cima. Para você ter ideia, os gols do Fabrício Carvalho de mão, eu já saí desgastado do estádio. Aí ficou aquela história, o Jefferson não sai do gol, o Jefferson não sai do gol. Vem cá, eu sempre me perguntei, como é que você não sai, ou não sabe sair, né? Que ninguém é perfeito, mas você não sabe como é que você joga quase 200 jogos no Ceará, vários campeonatos brasileiros, sobe, é vice-campeão brasileiro pelo Fortaleza, vai para uma Série A, joga mais de 100 jogos pelo Ferroviário, também com competições excelentes. Não tem como, mas só que é o momento de quê? Você ser muito massacrado naquele fundamento. Então eu fui, isso realmente às vezes até trava a pessoa. Então agora eu sempre, como eu falei para vocês, como eu sempre tive uma cabeça boa, eu fui. Tanto é que eu voltei, o Renato começou a ir mal, o Márcio Araújo, que era o treinador, chegou, rapaz, esse é o momento. Eu podia nem ter voltado. Tinha o Rodrigão, tinha o Rodrigues. Aí eu vou voltar, voltei logo, já ganhamos 4-1 do Flamengo, já ganhamos do Paraná aqui de 5-2. Sim, verdade. Perdemos para o Atlético Mineiro lá dentro, que era difícil. Aí veio esse jogo do Curitiba, que esse jogo aí realmente a gente ganha e pronto. Aí foi para esse jogo da Ponte, deu em tudo isso, eu saí realmente com um desgaste muito grande, e onde foi quando aí a gente encerrou o vínculo com Fortaleza. Aí, mas é como eu falo, eu saí com a consciência tão tranquila que vocês não imaginam. Por quê? Porque é como eu falo, estava pendurado jogo antes, tinha voltado há pouco tempo, porque tinha 3 goleiros na época, então foi depositado novamente a confiança em mim e eu fui e acreditei. Então, quando você faz isso e enfrenta a situação, aí pronto. Você fez o que tinha que fazer, né? Eu fiz o que tinha que fazer. Eu não tenho um pingo de arrependimento de ter voltado naquela época. E aí esse jogo, teve a famosa história do Richarlison, no programa Arena SBT, te acusando de forma leviana, Sim. de que todo mundo sabia, coisa do tipo, que você moveu um processo contra ele, né? De que você Foi teria ele- entregado o jogo contra Ele a Ponte jurou Preta. no programa, ele jurou, né? Eu lembro da imagem, ele dizendo, juro por Deus,
E assim, é lamentável, né? É lamentável que já foi resolvido a questão. Já tá resolvido. Já eu tentei ser o mais célere possível em relação à questão judicial. Contratei, né? Tive apoio de muita gente. Eu vi que era querido, viu? Depois desse lance. Claro que teve muita gente que falou muita besteira e tudo, porque você sabe que Sim. tem aquela turma que vai acreditar, mas é impossível. O que ele falou foi uma mentira tão grande que a gente conversando, eu digo, Jefferson jogou. Eu sempre respondo isso em todos os programas. Uhum. Eu joguei mais 15 anos. Eu fui um jogador muitas vezes polêmico com a imprensa, muitas vezes porque eu não tinha coisa que já não tinha paciência e não aceitava, às vezes, a análise. Vocês são da imprensa e a gente está lá dentro de campo e tudo, então a análise de um gol, de uma saída, disso, daquilo, às vezes eu já não aceitava e eu batia mesmo, eu nunca fui de negar isso, não. Então, brigava com a imprensa, literalmente, né? Torcedor, discuti muito. E o principal, um jogador que sempre foi um líder. O jogador que é líder, ele só ganha uma coisa na vida, dor de cabeça. Por quê? Só resolvendo problema. Só resolvendo problema. Sempre, às vezes era o capitão, às vezes era o Vinícius, às vezes era eu. E aí, o que acontece? Eu não tinha conseguido, um caso desse, jogar 15 anos. Era impossível com essa... E nos clubes que você passou, né? É isso, com um monte de informações, certo? Que apesar de, assim, não ser como hoje, a mídia não ser como hoje... mas jogador conversa mas com os jogador, caras sabem, todo mundo sabe, sabe. Isso, É. o argumento é esse. Você não tinha como jogar 15 anos com uma suspeita dessa. Você não ia ser contratado. Um jogador ia falar para outro, o diretor para outro. Isso não tinha. Então, o que ele falou, né? É lamentável, foi lamentável. Foi resolvido na justiça, ganhei, certo? Eu não coloquei nada mais, nada menos não queria só o restabelecimento da verdade, era só isso que eu queria. Não era aquela pretensão de enricar com o processo, nem nada. De jeito nenhum, tanto é que quando saiu a sentença, ele perdeu logo, foi rápido demais, ele perdeu e ele também não recorreu, ficou na dele, nunca me procurou, nunca falou comigo. Porque eu acho que se eu fizesse isso com alguém, eu não conseguia dormir. Mas às vezes o ser humano ele se acha maior do que tudo, né? Isso tudo é fase, né? Então eu acredito que ele não pensa nisso, não sabe o mal que ele causou naquele momento. Um cara que é daqui, joguei 20 anos aqui, nos 3 clubes, tem uma função hoje fora do futebol importantíssima dentro da cidade de Fortaleza, que isso poderia me atrasar e me prejudicar, né? Trabalho dentro de comunidades que têm torcidas organizadas de um clube de outro. Então foi um baque grande, mas eu consegui, né, que aquilo tudo fosse, né, falando mais uma vez, que fosse restabelecida a verdade, e quem ficou ruim na história foi ele, né? Mas um dia... Ô Gerson, você falou de prejuízo. Mas teve, assim eu sei que o impacto, você já falou do baque, mas chegou a ter alguma situação prática de você chegar num lugar e ser acusado, alguém soltar alguma piada, chegou a esse tipo de situação? Não, muita pergunta. Você foi muito Não, procurado, ainda sou, muitas perguntas. Mas a questão de ameaças mais nas redes sociais, muitas ameaças. Eu só respondi, eu procurei não ficar respondendo todo mundo, eu protocolei uma resposta. Acompanhe o caso até o fim. Quando terminar... Virou um mantra, né? Aí eu peguei e protocolei isso aí. Boca, né? Aí no final, muita gente veio e... Rapaz, desculpa, tal. Mas sempre tem um que, né, insiste em achar. Mas é assim, eu não vou dizer que faz parte. É lamentável tudo isso que aconteceu. Mas... Quero, né, agradecer os advogados, agradecer todo o apoio aí e bola para frente em relação a isso, né? É um fato assim que também te deixou ainda mais, talvez assim, né? A malice que vem para um bem, é óbvio que ninguém quer passar por uma situação como essa, mas você falou do carinho, do prestígio que você viu que tinha, né? Os colegas de profissão, todo mundo veio falar contigo, os Demais, companheiros todos na mesma hora. Eu fico imaginando os caras, os companheiros daquela época. Eles viram o sofrimento do time no campeonato todo. E o que foi aquele jogo, literalmente aquela guerra. Quem vê o lance, né? Quem vê o lance vê, assim, que não tem como... A gente fez... Se fosse para entregar, né, Gerson? Tinha feito de um jeito mais... Meu amigo, não como eu falo, é uma aberração uma conversa dessa.
você olhando para o lance e analisando. Sei que muita gente acredita em algumas verdades aí que não são, mas aquilo ali não tem, mas forma opinião. Tem isso também. Claro, claro. Forma opinião. Muitas visualizações, muito questionamento. É claro, voltou lá, à tona. Muita gente que nunca nem tinha visto o lance foi atrás de saber, de ver o lance do todos gol. os sites. Todos os sites. Nacionalmente. tudo Nacionalmente nacional. deu uma... Eu dei uma recuada, soltei uma nota, não falei com ninguém porque eu poderia falar alguma besteira. A gente acompanhou né? de perto esse. Fiquei muito abalado, sabe, eu poderia falar alguma coisa que não fosse normal. Legal, Com raiva né? a gente Com fala raiva, bobagem, né, cara? É, Então, isso aí eu procurei ali. Você foi inteligente emocionalmente, né? Até pra não dar, dar Uma subsídio pra rapaz, outro. eu tava no trabalho e o telefone tocando e muita gente ligando, e de família e todo mundo. E o que foi que houve? Não tô entendendo nada. Aí foi quando eu abri e vi lá o lance, rapaz, foi que falaram aqui. Aí foi aquele bombardeio de todas as TV ligando para mim e tudo. Tanto é que o próprio programa me deu, não precisou entrar na justiça e me deu o direito de resposta na outra segunda-feira. Sim. Só que tem uma coisa, né? O direito de resposta, eu não fui instigado, eu só falei. Como no dia ele foi instigado, ele, né, pelos colegas, você sabe que existe aquele corporativismo, né? E a turma que estava lá ficou bem caladinha, ninguém falou nada. Eu poderia ser questionado, que era o que eu queria. Né? Eu fui muito bem assessorado por alguns colegas da própria imprensa que se ofereceram os serviços de orientação para que eu não falasse, fosse ter uma resposta legal. E eu gostei do que a gente fez, apesar de ter sido pouco tempo, mas foi legal a minha resposta no dia. Né? Ô, Jefferson, você... Não, é porque aí a gente dá sequência à carreira do Jefferson até pra falar disso, né? Isso, Você claro. foi jogar no esporte. Fui. Né? Você joga... Você chega no Ferroviário em 2006 mesmo. Eu fui pro 13, né? Joga no 13, com o Luiz Carlos Cruz, tudo, né? Foi, quando eu saí do... Não, fui com o Lira. Foi com Lira o é Lira. outro, o Arnaldo Lira é um técnico que... Os Dimas... O Lira, você tinha trabalhado com ele no Ceará, né? Ceará. Você era titular do Lira em 97, né? O Lira foi... Eu tenho 3 técnicos aí que eu adoro, que é o Dimas, o Lira e o Luiz Carlos Cruz. Cada um teve sua participação na minha carreira. E o Lira, ele... Muito calmo sempre. Calmo, né? Rapaz, Ponderado. tem a história do Lira legal. Nunca xingou um árbitro. Tem uma história do Lira legal. Ele de um lado... 96 você já estava no Ceará, no jogo da Tuna? Não, tava. Eu tava na arquibancada. Era o Chico, o Ivan Noé, eu e o Ivan. Os dois, sim. É o terceiro e o quarto goleiro. Mas você já estava no grupo, Tava, né? todo jogo. Quem não sabe, o Lira brigou com o árbitro. Brigou, que eu digo, às vezes Vias de fato. O Lira adora. O cara que tem uma leitura de jogo igual a ele, que conhece futebol, é difícil. E era difícil, bom com a muita bola. experiência, né? Bola no pé também batia falta como Era, ninguém. foi um grande Aí você jogador. falando em zoada, uma vez a gente tava jogando Ferroviário e 13, lá o campo do Presidente Vargas, lá na Do Paraíba. 13, Paraíba, o estádio do 13, né? Com portões fechados, punição lá pro 13. Aí olha, de um lado o Lira e do outro lado o Celso Teixeira. Minha nossa senhora. Rapaz, quase que a gente não conseguia falar dentro de campo. E só voltava os dois ir pra cima um do outro. Mas legal aquela campanha do Ferroviário. E aí o Lira me levou pro 13, eu saí da primeira divisão, do Fortaleza. Porque quando a gente subiu, apareceram algumas propostas para eu sair na época do Fortaleza. Mas eu resolvi acreditar e o sonho, né, de jogar uma primeira divisão. Poxa, o cara daqui, do bairro, conseguir ser vice-campeão brasileiro, jogar em todos os estádios do Brasil, rodar esse Brasil todo aí. Eu joguei praticamente, eu acho que o Renato jogou 8 rodadas, joguei o restante. Engraçado, rapaz, que eu acho que eu caí umas de 28 a 30 vezes no doping. Só caía meu nome, né, naquele campeonato. Eu já saía do campo, já vinha já vinha enfermeiro me pegar ali. Todo jogo eu caía no doping. Eu não sei o que era aquilo na primeira divisão. Ora, e vai depois, muito depois pro hotel. E quando joga assim, a gente vai jogar em Santos. Aí eu caí no doping. Aí o ônibus vai embora, fica um carro e tu só vai. Depois aí tu vai subir a serra pra ir pra São Paulo. Aí eu caí no doping uma vez contra o Grêmio. Nós perdemos 3-1 lá. E o Caio, que é comentarista, né, fez eu acho que o primeiro gol foi dele. Fiquei até bem nesse dia lá. Aí teve o pênalti, eu comecei a balançar para um lado, para outro. Aí a gente caiu no doping. Aí quando eu cheguei lá, goleiro, quando tu começou a fazer aquilo ali, eu ceguei. Eu não conseguia fazer nada, eu soltei a perna. Aí o rapaz, eu costumo sempre fazer. Às vezes dá certo, né? Muitas vezes, né? E aí
eu fui pro 13. Aí do 13, eu fui pro esporte. Mas a minha ida pro esporte teve um contexto da vinda do Bosco para cá. Certo. Porque o esporte estava com Maisena e Bosco. E os dois lá estavam numa concorrência muito grande na época. E aí eu fiz o Campeonato Paraibano pelo 13, fui vice-campeão. O Campinense ganhou. Isso 2004, Jefferson? 2004. Tu vai pro esporte ainda em 2004? 2004. 2004, só pra gente lembrar, o esporte faz meio que... Não sei se é 2004 ou 2005, agora eu fiquei... Foi no outro ano. Eles fazem uma filial que leva o Reinaldo Fortaleza. Aleluia, Rinaldo, Vinícius, eles levam... Pronto. 2005, né? Foi Sérgio. 2004, aí terminou o Paraibano, eu vim embora e tava pensando em outras coisas já, fora o futebol. E aí foi quando eu recebi uma ligação que o Bosco veio pro Fortaleza e eu era o nome da vez lá. Aí vários empresários me ligaram, tô te botando aqui, era assim. aí um que eu já conhecia, ele pegou e não posso fechar aqui, já. Pode. Aí pronto, aí eu fui pro esporte. Aí foi quando foi porque assim, o Bosco se estressou porque teve uma derrota do Sport pro Marília, de 7. Sim, sim. Né? Aí ficou aquela, o Bosco jogava, aí ficou aquela, aí veio o Fortaleza e ele, porra, jogou muito aqui, né? Subiu e eu fui o Fortaleza. pra lá. Só que quando eu fui pro esporte, o Maisena era o goleiro. De novo, mas De novo. né? E aí o Maisena, esperto, e estava bem em forma e bem lá, foi o que ele fez, não vou dar chance. Olha, eu vou dizer uma coisa, foi o único time que eu não tive chance, zero. Não chegou a jogar, Zero de chance. O treinador era o Heriberto, Beto da Cunha. ficou lá e 0 mesmo de chance. Aí o esporte contratou a turma todinha daqui, não deu certo lá, tu acredita? 2015. Não deu certo. Cleison, Rinaldo, timaço, mas não deu certo. Aí não foi bem o time, aí houve a queda do Heriberto e veio o Zé Teodoro. Isso. Aí foi quando a gente foi para um amistoso contra o Corinthians Alagoano. Chegou lá, o Cruz estava com o CRB e disse, quero você. Rapaz, aí eu fui pesquisar o CRB e fiquei um pouco preocupado, questão do CRB na época, né? Questão de pagamento. Eu tinha sofrido muito em alguns clubes com isso. E aí eu aceitei. São Paulo, preciso jogar. Galo da Borborema. Não, Não, Galo da Galo Borborema da é o Paraíba, 13. É o 13. É o Galo da Da Pajuçara. Pajuçara. exatamente. Da Pajuçara. Pois eu peguei e aceitei. Fui pro esporte, fui pro CRB. De lá mesmo. Cheguei lá e fui conversar com o Zé Teodoro. Só que o Zé falou comigo. O Zé falou assim, Jefferson, comigo todos vão ter oportunidade. Eu abri o jogo com ele, mas assim, olha, eu nunca tive uma chance aqui, sou um jogador já com certa idade, preciso jogar e eu vou ter essa oportunidade. O CRB ia me pagar a mesma quantia. E acabei rescindindo ali e fui. Aí o Magrão foi pro... Verdade. Aí engraçado também o Magrão, A né? dança, né? O Magrão tava no Fortaleza. Magrão, eu saí do Ceará, o Magrão foi pro Ceará. Isso. Eu saí do Fortaleza, ele Magrão foi foi pro pro Fortaleza. O Cruz quis me levar pro Rio Branco, como eu tava no esporte, tava bem, eu não fui. Aí o Cruz levou ele. Aí, quando do Rio Branco, o Magrão veio pro Fortaleza. esporte. Acertou até com nos Pezão na minha época, acertou com ele na hora lá. E aí o Magrão foi o que foi no esporte, né? O Magrão hoje é. Magrão. Olha, Gigantesco. você vê como é as O Magrão coisas. conseguiu passar não só do Maisena, como do Bosco, né? O Bosco, Sim. o ídolo do esporte, o Magrão é O muito Bosco mais, chegou né? a ser convocado pela seleção brasileira Exato. atuando pelo Atuando. esporte. Não é que ele foi convocado Isso depois. mesmo. Ele Isso foi só pra atuando pelo mostrar o esporte. tamanho que o Magrão virou no Isso esporte. mesmo. né? E aí ele foi sensacional no esporte. E aí eu fui pro CRB, acabei nem ficando no CRB, porque é como eu falo, às vezes o clube, né, tem aquela regularidade, né, com seus atletas. A gente salvou o CRB no ano que caiu Vitória e Bahia. 2005, né? Tu imagina, foi um dos jogos mais emocionantes que eu participei, foi o jogo contra o Criciúma. E essa Série B, assim como a própria Série A de 2005, ela tem um detalhe. É quando a CBF resolve diminuir a Série A para 20 clubes. Isso, exatamente. Então caía muita gente. A Série B caíam 6. Exato. Era Caíam seis, 6 porque vinham 2 da A, Sim, sim. vinham 2 da C, para diminuir Ah, 2 2005 clubes. a Ah, derrota foi 2006, grande, 2006 é a primeira Série B com 20 clubes e Isso, pontos exatamente. corridos. Isso. Então 2005 foi isso. Aí caiu logo a dupla da vida. Pois fui, joguei no CRB o campeonato todo, titular, bem, com o Cruz. Aí o CRB também, como alguns times, tem essa parte comercial. Então, alguns atletas que estavam bem foram negociados no meio da competição. Uhum. Isso prejudicou um pouco o nosso desempenho, né? A gente chegou a ser até quarto no começo da competição.
E eu muito bem, bem mesmo. Eu virei um cara bem querido lá. E no final a gente já estava na parte do desgaste, brigando ali, cai, não cai, cai, não cai. Foi quando a gente foi jogar contra o Criciúma lá no Heriberto Rios. E nós vencemos o jogo aos 46 do segundo. É um jogo assim super emocionante, todo mundo lá emocionado e tudo. Aí salvamos, tinha um caminhão do bombeiro quando a gente chegou lá em Maceió. E aí eu acabei finalizando o contrato ali com o CRB e fui jogar no Coruripe. Coruripe é uma cidade vizinha. De Alagoas, De Alagoas. Time legal, um time agradável, um time bem terra do açúcar. do açúcar. O diretor do CRB, rapaz, tu vai pra Fortaleza, tu já tá em forma? Fica aqui, vamos ajudar o Coruripe. Aí fui. Era o quê? A segunda divisão do Alagoano? Uma coisa Não, era a assim? terceira divisão do brasileiro. Ah, jogando na Série C. isso Mas aí. era a Série A do Alagoano. Mas como era segundo semestre, Já era a Série C do divisão. brasileiro. Então, eu fui. É bom lembrar que a Série C tinha um modelo de disputa, vamos falar assim, parecido com o que a Série D hoje, né? Acho que não tinha Era nem o Série D, estadual. tinha, 2005 não tinha tinha. Série D, não. Mas Tu era o disputa- estadual que classificava pra Série C. Disputa o Alagoano pelo Coruripe. Não, já é o segundo semestre, tá? Já disputa a Série C. Não disputei Alagoano. Ah, Eu tá. disputei o Pernambucano com o Sport, depois já Série fui B pro pelo- Brasileiro. Eu cheguei no CRB na primeira rodada do Brasileiro. Não, eu tô falando no Coruripe já. No Coruripe já foi, eu Série cheguei C. nas finais, nos jogos de classificar para as mata-mata da Série C. Entendi. No mesmo ano ainda, né? Foi quando a gente pegou a América, aí foi, não sei, o empate, o jogo foi o empate lá em Coruripe e nós perdemos 3-2, mas também foi um jogão no Machadão. Agora a América era uma máquina, tanto é que a América subiu nesse ano. Sim. E nosso time bem, mesmo assim, mas a gente não conseguiu, né, passar pelo América. E aí foi quando eu joguei muito bem lá no Machadão. Machadão. E a diretoria do ABC? me contratou. Entendi. Me contratou na mesma hora. O diretor chegou e só que ele me contratou lá quando terminou o jogo. E assim, eu vou lhe contratar. Você quer o quê? Aí eu pedi um valor, pedi as luvas, né? Que na época a gente chama, né? E vou. Aí ele disse, não, então você vai. Não vai assinar agora, vai terminar teu contrato aí, que eram 3 meses. Quando terminar, aí você vem e viaja. Aí dei entrevista para as rádios do Rio Grande do Norte e tudo. Rapaz, só que no final do mês de dezembro, quando era para eu me apresentar, o Ferroviário entrou na jogada com o Paulo Wagner. E eu não tinha, eu juro a vocês, não tinha interesse nenhum mais de jogar no futebol cearense por conta. Eu saí de Ceará. Tem aquela coisa desgaste, do santo de cara, saí do de casa. Fortaleza no desgaste, apesar de ter feito vários jogos, mas aí, poxa, Ferroviário, aí a gente veio. Não, Ferroviário sempre é a seleção, né, natural. Ceará, Fortaleza e Ferroviário. Muitos jogadores fizeram isso. E aí eu resisti muito. E resisti, mas o Paulo Wagner, que era o presidente da época, disse, me deu uma oportunidade, pelo menos, Jefferson, de eu apresentar o projeto, né? Porque já tinha jogado em Alagoas, na Paraíba. Já tinha ido ali para São Paulo. Aí eu vou abrir Pernambuco, eu vou abrir meu caminho agora no Rio Grande do Norte, né? O ABC é um time emergente. Subia e descia, mas tudo bem, mas era um time grande, time grande, torcida emergente grande, no brasileiro, querendo Torcida subir. gigante. O Sérgio foi ídolo lá, o Sérgio Alves. Verdade. O Sérgio Alves foi. Então, é assim, então eu fui e dei a oportunidade de conversar com o Paulo. Como eu não tinha nada. Não tinha assinado. Assinado nada com o time, o que foi que eu fiz? A gente conversei com a diretoria de Ferroviária através do presidente, Paulo Wagner, o Paulo Teixeira e o Neto. Só que o Paulo ficou com essa incumbência aí de me contratar. E aí eu aceitei. Mas fiquei muito ruim de dizer não, né, lá pro clube. Mas aí é onde é uma coisa da vida da gente. Você tem que dizer a verdade, em todo canto. O que é que eu fiz? Liguei pro diretor, disse, olha, eu recebi uma proposta irrecusável, porque a do Ferroviário, em relação do ABC, foi irrecusável. Inclusive de grana também. Não, foi de grana mesmo. Foi de grana mesmo. Foi praticamente o dobro que eu tinha acertado no ABC. Uhum. Aí eu fui, liguei pro diretor, pedi desculpa e assinei Ferroviário, porque era ruim eu ir lá para Natal e de repente o Ferroviário me ligar e eu sair de lá, ia ser pior. Então deu tempo para eles contratarem outro goleiro, né, antes de eu ir. Então devolvi o dinheiro que eu peguei. Tinha recebido, Devolvi e acertei com o Ferroviário, certo? Tanto é que eu estava até conversando contigo, cara, que o diretor, quando essa conversa do Richardson veio à tona, o diretor mandou uma mensagem. Eu não
eu não acredito nisso. Você acertou com a ABC, não veio, devolveu, que nem todo jogador faz, devolveu o dinheiro, e eu não acredito. Pra você ver, né, cara? Assim, Longe o que a repercussão que teve, né? E aí eu virei, fui amigo deles e tudo, aí fiquei no Ferroviário. Aí o Ferroviário é aquela coisa, você ganhar o campeonato pelo Ceará é uma coisa, pelo Fortaleza é outra. Agora pelo Ferroviário você tem que, né? Por quê? Por causa da estrutura, de salários. Então eu era o cara mais velho do time, só menino. E a gente fez ali boas campanhas no estadual, revelando vários atletas. Vários atletas, e fizemos um brasileiro que só faltou a subida, né? E no Brasil, 2006. Aí no brasileiro reencontra Lira, né? Lira volta, e aí que você falou, cheio Ferroviário. de menino, mas tem um Sérgio Alves também no time, sendo outro peso de eu lembro de vários aí. Marcos Pimentel, lateral Nossa, direito. Márcio Pimentel, Gladstone, Everton Júnior Cearense, Everton, o Júnior, Fernandinho. Fernandinho Lira acreditou no Fernandinho, virou no que virou, não foi um jogador aí nacional. Todo mundo fala até hoje do jogo do 7-2 contra o Bahia, Tinha né? Cristiano, atacante também. O jogo ficou marcado, né? tenho um Cristiano, amigo Cristiano, Danúbio. Eu tenho amigo que torce Bahia. Ele disse que essa é uma das muita gente, piores derrotas. Hernandes, exato. lateral. Hernandes ainda joga hoje no CSA, né? Tava com problema no joelho. Ele foi Jogava de volante, depois de lateral, jogava muito. Que foi uma das piores derrotas da história do Bahia, mas não assim, só de goleada, mas de um vareio. O Ferroviário atropelou, aquele foi um chocolate. Um show de futebol. Eu fico vendo as imagens, né? E Gol de vejo tudo que foi. de falta. Sérgio Alves estava no banco. três, Sérgio Alves estava no banco nesse dia. Foi até assim, rapaz, vai botar o Sérgio tá meio parado. Ora, rapaz, no outro dia era carregando o homem no ombro. O futebol dá essa oportunidade, né? Então, o Ferroviário, a gente fez uma campanha muito boa naquele ano, ficou marcado. Agora, infelizmente, falta um pouco de estrutura e elenco. Já se estrutura como? Estrutura de logística de viagem. A gente viajou muito no mesmo dia. E eu vou dizer, eu valorizo o que aqueles 3 diretores fizeram por nós. Porque Paulo Neto e... Olha o que eles fizeram. Paulo Neto e quem Teixeira. Exato. Eles sustentaram as viagens. Me corrija se eu estou errado. Era uma primeira fase de grupos. Aí tinha uma outra segunda fase de grupos. Foi sem quadrangular. E depois tinha Foi um octogonal final, bicho. O Ferroviário... Sempre quadrangular. Aí eram 14 jogos pra Tanto é que o Ferroviário naquele ano era muito forte em casa, mas olha perdia muitos jogos fora. Mas vamos ver quem tava na Série C. De madrugada. Mas vamos ver quem tava na Série C. Não era madrugada, Jeff? Todo dia era como se fosse o jogo fosse na quarta, viajava de terça pra quarta de madrugada, porque eram os voos mais baratos. Nós jogamos uma vez com o Bahia, lá na Fontinal, até a gente perdeu, acho que foi 4-1 esse jogo. E nós saímos daqui meia-noite, a gente chegou às 7 horas da manhã, todo mundo acordado. Chegou lá para jogar no outro dia à noite. E totalmente desregulado. Mas aí eu não estou falando da diretoria, eu estou falando que ali já foi uma valorização, já era uma forma de diminuir De diminuir, porque senão a gente ia de ônibus. E jogar num domingo. Como é que vai de ônibus? Então, ali foi porque realmente tinha que ser daquele jeito. E aquele octogonal era Criciúma, que foi campeão, Vitória... Bahia, que não subiu. Barueri, que subiu. Ipatinga, que subiu. 13, Ferroviário. Brasil já falei. Mas o que eu tô querendo dizer, pra quem tá vendo, é que era briga de foice. Pesado. O Ipatinga tinha... O Ipatinga, por exemplo... Quinto. Subiu. Criciúma, campeão. Foi só os jogos Vitória, Ipatinga... E o Barueri. Eu lembro até hoje o jogo no Parque Antártica contra o Barueri, eu acho que é um 2-0, se eu não estiver enganado, o Barueri. Foi 3. Foi 3 ou foi mais ou menos isso. E a gente ainda teve uma chance. Pois lá, mas assim, e eu assisti o jogo. E foi assim... Foi um jogo isolado na segunda-feira, eu lembro disso. Eu lembro assim, eu tenho uma questão afetiva que esse jogo foi logo depois da morte da vovó. Então eu sei até o dia desse jogo. Se eu não estiver enganado, é dia 29 de novembro de 2006. Eu lembro porque, assim, a gente assistiu o jogo já, tipo assim, depois do velório, uma coisa assim... Pra mim é muito hora marcante. Pra desligar um pouquinho, né? Era pra isso mesmo, a gente foi pra desligar, a família toda gosta de futebol. E a gente lembra exatamente desse jogo, Ferroviário muito desgastado, já muitas viagens, e aí acabou realmente pagando o preço. E assim, prejudicou muito a questão do elenco, porque a gente tinha um elenco reduzido, muitos garotos, e quando tinha um cartão, uma contusão... Não tinha reposição. E aí eu vou dizer qual foi o jogo principal.
porque a gente não subiu. Foi aqui contra o Criciúma. A gente estava sem Verdade. o Pimentel e sem o lateral, eu não lembro quem era o lateral esquerdo. Pimentel estava na direita e o lateral esquerdo. Não era o Não era o Hernandes, não? Era o Hernandes. Era o Hernandes. O Hernandes quebrou a perna. Não era E o Hernandes. Pimentel estava ou cartão, não lembro. E a gente jogou sem eles. E aí tentou. E o resumo do jogo: 2 pênaltis pro Criciúma. Até hoje eu tento entender, nós perdemos aqui. Aquele jogo, se a gente vence aquele jogo aqui, pronto, ganhou todos em casa, era exato. o quarto. Era o quarto. Mas é aquela coisa, né? Mas revelou muita gente. Muitos jogadores foram vendidos. E aí, ali, eu continuei no Ferroviário. Continuei em 2007. Aí em 2007 já teve uma campanha meio que regular, campeonato estadual, certo? Aí fiquei em 2007. E aí, em 2007, eu comecei a não sair mais, que foi quando eu fui fazer uns jogos no Horizonte, da segunda divisão. Tinha um contrato ferroviário, o Paulo Wagner com muita amizade com o prefeito de Horizonte, Sim, o verdade. Chico César. Chico César. Aí me contratou para 10 jogos no Horizonte. Ainda Só era que no eu tinha- Clenilson, não era, É. Jefferson? Ou já era o Clenilson, Domingão? Era o Clenilson Clenilson. ainda. Estádio menor. Eles só bate o centro e chuta no Mas gol. olha, nós fomos para lá e pronto. Aí revolução no futebol lá de Horizonte. verdade. Né? Horizonte. Aí em 2007 só que teve um problema. Eu tive que voltar. Eu, Marcelo Mendes, o Júnior Seara. O Júnior até ficou, mas alguns jogadores emprestados do Ferroviário tiveram que voltar do Horizonte, porque senão ia fechar a inscrição da série C do ano seguinte. E aí tivemos que voltar ao Ferroviário. E no último jogo, o Horizonte voltou com o time que era antes e não venceu na época. E aí não subiu. Não subiu. Aí... Não, isso foi em 2006. Agora eu que me confundi. Os jogos foram em 2006. Em 2007, não. Quando terminou o estadual, aí sim. Aí Aí eu vocês já vão fechei todos. com o Horizonte, que foi com a Geu. Aí nós subimos no Horizonte com uma diferença no quadrangular final. É que aí o quase time também- 8 pontos do segundo O colocado. time não tinha nem... Com todo respeito, não tinha nem graça pra Série B do Pra Série B Cearense. do né? Cearense. Mas aí o Horizonte tem uma marca que são os títulos de Fares Lopes e depois disputar jogos contra os grandões em Copa do Brasil, né? verdade. Campeão do interior, Isso. que foi quando foi imitar o Campeonato Paulista. Isso aí, é a história da aí Taça teve Patricia, que existe até ano hoje. também que foram só os times, sem o Ceará e Fortaleza, nós fomos campeões. A geração do Horizonte foi uma geração muito Espetacular. espetacular. A gente bateu de frente aqui em 2008, o Ceará. A gente ganhou do Ceará de 5 lá. sim. Ganhamos do Ceará aqui, ganhamos do Que era a Fortaleza. febre amarela, lembra? Isso. Era o time da febre 5 jogos com o Fortaleza, 2 vitórias do Fortaleza, 2 nossas e o empate. Aí teve os pênaltis. Isso. Ali foi quando eu comecei a bater pênalti. Já o ia Ageu me perguntar, é no chamou. Horizonte que começa a história dos Foi, pênaltis, o né? Ageu, na verdade foi o Roberto Carlos. O Roberto Carlos auxiliar técnico, a gente foi jogar Ele jogou contigo? Jogamos no No Ceará. Ceará. Ele foi Jogamos lateral no Ceará. direito, o Gerson era goleiro. Isso, aí o Roberto, o Ageu me chamou, já bate muito forte na bola, canhoto, tem uma boa direção. A gente tinha perdido o primeiro jogo do Fortaleza nos pênaltis. Aí a partir de hoje você vai ser o Batedor de pênalti. batedor. Aí pronto. Aí comecei a treinar, treinava. Eu tive um problema. Depois que eu machuquei o joelho, eu fiquei com uma resistência na coxa um pouco abalada. Então, se eu chutasse muito, às vezes ficava dolorido pro jogo. Entendi. Então eu treinava, mas não treinava. Tivesse que bater assim uns 30 pênaltis, eu batia só 10. Né? Eu ficava ali, porque o jogo em si já tem muito tiro de meta. Sim, Tem sim. aquela quebrada que quem não sabe é quando o goleiro joga a bola assim altinha e Vai, quebra. Chuta pra né? frente, né? Então aqui tudo também precisa de treinamento. Então você machuca muito a perna, a coxa, o joelho, o quadril. E ali ainda tinha a questão do pênalti, né? E aí eu comecei a bater, comecei a fazer uns Ora, golzinhos. Olha, meu amigo, Foi você legal. toma pancada, tem hora que tem que ser dar também, né? Exatamente. Não, e o pior é que o primeiro pênalti que eu fui bater foi lá contra o Guarani Juazeiro, o goleiro era o David. O David, quase 2 metros de altura, ele veio, rapaz, tu vai fazer hora com minha cara mesmo. Tu vai bater um pênalti, rapaz, o Rogério bate, o Lavé bate. Normal, vai pra lá ver se tu pega. Brincando com ele, né? Rapaz, fechei o olho, que nem saber, mirei num canto. E tanto é que os jogos lá contra o Fortaleza, no Castelão, foram 2 pênaltis, 2 pancadas que eu dei, porque o Thiago pegando tudo. Pegando Cardoso, né? Pois é, pegando tudo. Rapaz, se eu for colocar aqui. É verdade. Não, aí eu fui Fortaleza jogar. teve bons goleiros, né, cara? Naquela época, então. Aí eu fui jogar na segunda divisão pelo Maracanã. Né, eu já estava ficando por aqui mesmo, porque tinha a questão da faculdade Pois também, é, né? a gente vai. O próximo assunto. Aí eu comecei a jogar no Maracanã e o Flávio, até o Flávio Araújo.
Aí eu disse, rapaz, comecei Maracanã também com projeto Legal, no legal. futebol. Isso aí eu peguei e comecei a bater. Então, fiz alguns gols de pênalti. Um dia desse, um pesquisador me ligou e me colocou aí no hall aí dos goleiros aí que Quantos tem gol de tu- pênalti. Rapaz, Em eu- tempo oficial, né? Porque pênalti de decisão por pênalti a galera Não, não oficial, conta, né? teve né, no contra Fortaleza, né? Pois é. Foi o jogo que o Paulo Isidoro bateu o pênalti. Eu peguei no contra-ataque e o Eusébio, que era o lateral, que sofreu o pênalti, eu fui lá e bati. Aí eu não conto mas eu acredito que lá deve ter feito uns 8 gols de pênalti Pô, no pra quem Maracanã. começou já depois... E no Horizonte eu não lembro quantos foram, Não, né? porque, vamos traçar aqui, aloprar, né? O Rogério Ceni, que foi o maior goleiro artilheiro, o Rogério vira batedor oficial de falta do São Paulo com 23, 24 anos. Ele teve toda uma carreira Mas pra fazer É uma isso. barreira muito grande. O primeiro treinador não aceita. O Rogério fez isso na seleção? Não fez. Eu acho que o Leão deixou. Bateu que foi o talvez tempo mais curto. Deve ter batido 2 Uma, faltas na duas, seleção, é. sei lá, Não, o Rogério fala abertamente que ele só deu certo aquilo ali. Primeiro porque era um treinador que foi treinador dele na base, que era o Muricy. Era um treinador E que já até pela- conhecia pela ele. personalidade E, dele. e ele disse foi o seguinte, foi porque eu fiz o gol no terceiro. Se ele demora muito a fazer o primeiro gol, tinham desistido. Ele Verdade. foi na terceira É tentativa aquela num coisa, jogo. Se o Gerson bate o primeiro pênalti e perde, ele nunca mais tinha batido. pronto. Aí Isso ele mesmo. disse que tinha batido 2 faltas contra o Flamengo. Tinha Por isso passado ele perto, tal, mas ele faz na terceira Ele disse que tentativa. Aí viu os desde caras- lá, fechou o olho Foi. e Eu arregaçou. perdi 2. Eu perdi um na segunda divisão contra o Tiradentes e perdi um contra... Papai, coincidência. Os 2 contra o Tiradentes. Perdi Um na Série A ou na Série B? Um na Série B, eu perdi, e na outra foi na Fares Lopes. Na decisão de pênalti de um desses anos aí que eu estava no Horizonte no segundo semestre. Eu perdi esses 2. Mas foi um tempo especial E também fiz um no... gol de falta também, contra o Tiradentes. Pô, o Tiradentes. Tiradentes tá sempre na Foi meu vida, né? primeiro Jogo jogo. do Ceará, né? Que você Primeiro falou. jogo e os gols. E eu fiz um gol de falta no jogo lá, no campo, né? Nem no estádio novo do Maracanã. Sim. Era um antigo, muito ruim o campo. A gente, né, muito limitado o campo. E aí teve uma falta. E eu fui lá, acreditei, rapaz, e fiz. Um gol de falta na carreira. Foi Aí, legal, isso é tá legal. na história. Ô Gerson, pra gente ir pra reta final, não menos importante também, nesse período, assim, você falou aí da faculdade, né? E você é um cara muito fora da curva nesse aspecto. Muito fora da curva mesmo, assim. Porque a gente chama de jogador fora da curva aquele que consegue articular, consegue defender bem as ideias e tudo mais. Mas até você falou no começo da entrevista que do papo, que o jogador às vezes tem naquele período ali da adolescência, ele tem que tomar uma decisão e abdicar de algumas coisas para se transformar num jogador profissional. E muitas vezes uma delas é o estudo, né? Os caras têm que abdicar um pouco do estudo. E você, quando eu digo que você é um cara mais além mais acima da média ainda, é porque não só sempre defendeu muito bem seus raciocínios, suas ideias e tudo mais, mas chegou no momento que você decidiu que queria fazer faculdade, conciliando com a carreira de jogador. E eu queria que você falasse sobre como é que foi essa entrada na faculdade, como é que foi estudar, como é que foi se preparar e chegar a se formar como um estudante também. Não foi fácil, né? Eu tenho que dizer isso porque foi justamente no período que eu estava como profissional. Eu acredito que se eu tivesse passado, quando eu saí do futsal, aí muitos colegas passaram ali, só que eu fiz para uma profissão mais concorrida na época, eu não estava muito bem preparado, apesar de ter base, né? Porque o futsal, retornando aqui à história do futsal, para a educação da gente que jogou futsal antigamente era muito bom. Porque a gente ganhava as bolsas, né, dos colégios bons aqui da Como da falei, cidade. eu fui um frustrado, mas o Renato jogava bola de verdade e ele teve bolsa. Pois é, né? Hoje é muito. Tive bolsa na faculdade, no colégio não. Enfim, mas aí Aí eu disse, eu tinha já uma base, né? Pensava, não tinha aquele pensamento de ser jogador de futebol. Eu ainda ia prestar alguns concursos, ainda ia ver, ainda não estava definido o que ia ser. Só que quando eu comecei no Ceará, aí começa a pegar gosto, fazer contrato, compra ali um carrinho, o famoso Fusquinha, primeiro, né? Foi mesmo? Primeiro? Foi, claro. Aí chegava lá, já pensou um Fusquinha chegando no Ceará hoje? Só se fosse esse Fusca novo, então um personalizado como o Vinícius comprou. Vinícius comprou um Fortaleza personalizado. Já todo customizado. É isso mesmo. Rapaz, aí eu digo, vou jogar futebol aqui e dei uma parada.
Dei uma parada mesmo. Quando foi em 98, com a minha contusão... Isso que eu ia te perguntar, a lesão fez tu abrir o olho Isso, que... fez abrir o olho. Não sei o que é o ano seguinte. É porque era muito difícil você... Olha, gente, machucar nos clubes nossos de antigamente, você estava perdido. Porque tinha que esperar pagar a cirurgia, que não era fácil. O clube atrasava muito salário, aí tinha que esperar cirurgia, tem um hospital, tem toda aquela, né, logística para você operar. Então, eu, bem demais, no Nordestão, jogando bem, aí vou e arrebento o joelho. Eu arrebentei o joelho assim... Qual de foi uma a tua forma- lesão no joelho? A minha foram os ligamentos, os meniscos e os ligamentos. Nossa. Tanto o anterior e como um lateral. Então foi uma contusão não muito fácil. E eu fiquei com medo. Fiquei com medo. Movimento do goleiro, tudo. Fiquei com muito medo de não voltar, porque eu fiquei lá no Ceará. E eu tive um apoio, assim. Meus amigos jogadores foram sensacionais na época. Aldemir, o Ayrton, que eram as pessoas mais próximas de mim. Mas o José Roberto, que é o médico que me operou, esse aí teve um papel essencial para mim. E o Deus eu tenha um finado, Dr. Olino, que ele abriu as portas do hospital, certo? E eu fiz ali a cirurgia depois de muito tempo. Eu acho que eu passei uns 2 meses para ser operado. Hoje em dia 2 é meses na vida de um inimaginável. atleta, É parado. inimaginável. bicho. Não, tu ficou parado ali, sem saber quando vai fazer a operação. sem saber, insistindo. Já para fazer a ressonância já demorou. Aí, da ressonância para a cirurgia, não, trata um pouquinho, vê se... Aí tratei, desinchou o joelho. Foi um jogo contra o Icasa, lá no PV. Eu fui sair numa bola, a bola bateu nas costas do meu lateral na época e ela teve um caminho voltando para dentro do gol. Quando eu fui tentar voltar, aí a perna deu Ficou aquela presa. quebrada para dentro. Ficou preso e aí o joelho dobrou completamente. Aí eu saí dali pronto. Aí daí foi em fevereiro, se eu não me engano. Só fui voltar em fevereiro de 99. Aí nesse período foi quando eu comecei a pensar, rapaz, se eu não jogar bola, eu vou ter, ainda sou novo, né? Aí fui estudar, fiz um cursinho, na época, cursinho, aí isso foi pagando mesmo, né? Aí do cursinho, na época não era o Enem, era Vestibular específico, normal, né? é. Você vai, passa na primeira fase, Sim. e aí fui fazer a segunda fase, e realmente eu estudei. Aí eu sempre gostei de cálculo, essas coisas, aí eu fiz para economia na UFC e consegui passar. Tanto é que eu não sabia que tinha passado. Aí o colega que trabalha no Jornal O Povo me ligou antes, que foi o Arthur. Ele, Jefferson, tu passou, Arthur viu? Ferraz? Sim, o Arthur me Ele ligou. finíssimo. Tanto é que as primeiras matérias, tudo foi com ele, ele. com o Tudo. Porque ele já disse até a posição que eu passei. Tu passou, cara. Sério mesmo, passei. Pode comemorar. Porque só ia sair no outro dia. Aí ele pegou e me contou, né? Que ele estava na Sim, edição sim, lá, sim. ele sabia, né? E aí, que ele já tinha visto, eu... É, porque o resultado era publicado nos É, jornais. aí né? chega, É né? verdade. Saiu é. no jornal. Nem Fala parece, seu nome no exato, jornal, é. Meu amigo, o nome lá no jornal, Povo no Diário, no outro dia, passando, é muito massa, é muito legal. E aí eu passei, aí eu já tive problema no primeiro semestre, já não pude estudar, porque eu fui vendido, né, aí já... É o Foi ano pro do Ituano, Ituano. né? Eu passei em 98, entrei em 99, né, passei em 98, aí entrei no segundo semestre. Em 99... Segundo semestre de 99. Aí muita... Concentra, pré-temporada. Aí já tranquei logo, fiz o primeiro ali me arrastando, aí o segundo já comecei O a primeiro, se eu trancar. não me engano, era aquela Não coisa pode. de não pode trancar, Não pode. você tem que fazer. Tem que fazer. E tem que fazer todas as disciplinas É. do primeiro semestre. Tem Não que pode fazer só um ou Não, duas. não dá pra né? levar na Que maçã. ainda hoje é assim. É. Aí pronto, aí Passou em todas. Aí passou. passei em tudo. Aí, olha, eu só fui reprovado ou por falta, ou nota, quando eu abandonei, porque eu fiquei só com uma prova. Sim, sim, Aí sim. várias vezes eu abandonei, porque eu tinha que viajar, tinha que... Claro. Não era complicado a situação. Aí fiquei pré-jubilado. E a cobrança em cima de mim? Passa um ano, passa a época de se formar. E cadê essa? Faz essa coisa aqui toda a vida. Isso era legal, a turma falar. mas na hora de se formar- mas teve uma hora que chegou a cobrança pesada. Que faculdade é essa? Nunca termina e tudo. Aí foi quando eu resolvi ficar aqui pelo Horizonte, Maracanã, porque terminava o treino, eu Você corria ia para pra aula, faculdade? ia para a faculdade. Aí comecei. Aí propostas assim, com pouca diferença, eu passei a não aceitar. compensava. Aí chegou um momento que eu disse, rapaz, vou ter que me informar, que eu sei que eu vou precisar quando eu parar a carreira e o tempo passa rápido, né? E aí foi quando realmente eu fui conseguir, graças a Deus, foi em 2012, se eu não me engano.
que eu, depois de muito trancamento e um acordo com a faculdade, que ela queria me jubilar, e eu fiz um acordo, não, eu garanto que agora... Aí peguei, fiz e passei e pronto. Aí consegui ali quebrar e abrir um precedente muito grande para muitos atletas, né? Verdade. Porque o curso é difícil, a universidade é difícil, né? E eu consegui aquilo ali jogando, então para mim foi uma vitória... É uma vitória pessoal, eu digo que eu não eu acho que é um sei, exemplo para eu jogador não sei se tem outro. em atividade. Eu me lembro... Em atividade, eu me lembro, acho que o Marciano, o atacante que foi de casa, Isso. cursava direito, não Cursava, sei né? se ele se formou. Mas eu me lembro que ele cursava, acho que sim. É. Eu Mas sabia eu da lembro- história do Gerson, mas não sabia que ele tinha passado com tanto tempo de... Antecedência, cedo, né? exatamente. Eu achei que você tinha passado depois, ele tinha estudado, mas aí ele passou Em antes, atividade foi- eu só me lembro do foi assim, Marciano. E Mas olha, é E espetacular. curioso, né? Nenhum dos dois, em teoria, num curso que normalmente você imagina um atleta profissional fazer. Economia. Uma economia eu tô fazendo agora, direito. assim, ó, quando perdi um jogo, ou quando eu estava assim meio que, Como é que era a relação com os desgastado. colegas? Legal, assim, mas... Já teve colega torcedor buzinando? Já tive problema dentro da faculdade, de chegar a passar ali na UFC, lá, a FEAC é aqui na Avenida da Universidade, né? E aí a gente perdia um jogo, ou ia mal, ou falhava, e passava, aí tinha uma piadinha aqui, tinha uma piada ali. Porque tem o torcedor. O torcedor você tem que entender. Eu já entendia do estádio. Mas tu entender dentro de uma sala, outro dentro ambiente, de né? do outro ambiente, às vezes eu até me estressava. Mas era difícil. Mas chegou a quando- bater boca, não, Gerson? Uma vez eu pedi, ó, eu respeite, você é um aluno aqui igual eu. O rapaz passou e ficou falando do jogo e tal. Aí, olha, me respeite, você é um aluno aqui igual a mim, eu tenho que vir pra cá, eu tenho que estudar, eu não quero problema com você. Se eu tiver, nós vamos ter problema nós dois, vai ser ruim pros dois. Eu falei tranquilo, sabe? Agora, depois de jogo já tive um problema com o torcedor de Ceará na época. Sim. Ali foi Mas na dentro do faculdade? campo, né? É, Eu tava mais às vezes curioso da cabeça grande. faculdade. Na faculdade era isso. Os professores ajudavam, assim, tipo... No começo foi difícil. Mas aí depois os professores conheciam, mas assim, ajudar. Não, que eu digo ajudar, não é? De dando entender, ponto nem não, nada, não, mas é se de entender a o tua contexto, rotina, né? teu rotina, Tive muito. Eu tive professor que botou lá na prova. Na prova, ele disse, eu não esperava, eu fiz uma economia, foi economia monetária, se não me engano. Ele disse, ele botou na prova, professor. Lembra-se? Ele disse, Jefferson, parabéns, eu não sabia, né, que um atleta tinha essa, né, capacidade e parabéns pelo semestre que você fez. E aí, pronto, aí eu já... porque é um curso muito difícil, sabe? Aí cada aula era a superação, sempre. Mas aí eu consegui de um jeito ou de outro ir fazendo as provas ali e deu certo, né? E, pelo menos da minha parte, pra gente terminar, Jess, a gente tá com um papo realmente muito, muito bom Eu mesmo. quero saber 3 coisas só. Que é numa só. Deixa eu terminar essa parte, porque a gente tá falando do estudo, e o Jefferson hoje é envolvido com o esporte no município, né? Um cara que hoje Jefferson foi comentarista da Copa Arena Fortaleza, Né? aqui na TV Jangadeiro, no Sistema Jangadeiro, e faz parte muito do projeto do que é a Copa Arena, que é uma organização, uma parceria entre a Secretaria e o Sistema Jangadeiro de Comunicação. Antes da gente falar disso, Muito legal. é só essa questão mesmo do teu trabalho hoje, né? Que tu falasse um pouquinho desse trabalho que tu executa hoje na Secretaria de Esportes do município, né? Foi outro grande desafio. Quando eu larguei o futebol, muita gente perguntou por que eu não ia ser técnico, por que eu não ia ser treinador de goleiro, né? E eu resolvi me afastar um pouco do futebol, até pela carga de 20 anos que eu fiquei dentro. E aí eu tive a felicidade de ser convidado para a Secretaria de Esporte do município, assim que eu saí do Horizonte, como gestor dos equipamentos da cidade. Quais equipamentos? Equipamentos de médio porte, médio e pequeno porte. Nós tínhamos, na época, 4 estádios nos bairros de Fortaleza. O estádio do Murilão, na Messejana, o estádio do Antônio Costa, Valdir né? Bezerra, no Lagoa Redonda, o estádio Antônio Costa, que era o famoso campo do Rio Branco, no Antônio Bezerra, e o estádio Valdemar Caracas, no Bom Jardim. E aí tem ali o ginásio da Parangaba, ali perto da curva, e temos a Beira-Mar.
uma parte da beira-mar. Então foi outro desafio. Mas como eu já tinha sido gestor no Horizonte e me especializei também em gestão esportiva, gestão e empreendedorismo no esporte, me ajudou. E aí eu fui e aceitei essa missão e passei a fazer a coordenação desses espaços. E foi justamente quando começou o boom das areninhas. E aí o secretário, vendo o meu trabalho na época, né, Márcio Lopes, eu junto com o Josué Mendonça, que era o outro coordenador, nos juntou. Josué é ex-jogador também, né? Craque. Zezé de Camargo disse que é o ídolo da infância Ele ia ver dele. jogo do Goiás E o Serra Dourada vê o Josué jogar. Só pra galera mais nova que a galera não sabe. Ele foi campeão pelos dois. Josué Ele é um Túlio foi vice-campeão da Copa do Brasil. O Josué, inclusive, deu num racha que eu joguei contra ele, me deu um banho que eu nunca esqueci na vida. Assim, mas... eu lembro até o encontro do Josué. Eu lembro, Josué, pelo amor de Deus, cara. Pra que humilhar um tomei uma caneta do comum, Oswaldo, cara? esquece. Ele é muito rápido, ele é muito Não, rápido. muito rápido. O Jefferson foi assim, uma coisa... Eu não fui jogador, né? Assim, fui amador. Mas eu tinha noção, eu não tomava drible. Eu fui pra cima dele, ele deu uma cavada que eu... Sabe quando você tenta acertar a cabeça, que a bola passa aqui, ele dominou no peito e saiu jogando. Foi Josué, não faço mais isso nunca. Quem sabe, né? E assim, já mais velho. Você imagina como era na época, né? E aí eu fui convidado e comecei esse legado aí, deixar esse legado aí para a gestão, na época da primeira gestão do ex-prefeito Roberto. E eu fui começando a mostrar meu trabalho dentro da secretaria. O secretário viu, rapaz, esse rapaz tem um potencial bom, que foi até o Márcio Lopes. Ele me chamou e me colocou na equipe dele e eu comecei ali a fazer a gestão junto com a equipe da secretaria da gestão das areninhas. Aí, pronto, estou até hoje fazendo essa gestão. Não é tão simples, porque você trata diretamente com todas as comunidades, com agendas de equipamento, com manutenções, com conflitos internos de questões das mais variadas dentro de cada comunidade. Então, cada areninha tem sua particularidade. Então, hoje nós temos aí mais de 100 só do município, espalhadas aqui dentro de Fortaleza, fora do estado, né? Que o estado é outra gestão. E essa gestão dos equipamentos tem praticamente, como eu me mantive, tem a cara do que a gente propôs, porque os secretários foram mudando e eu continuei. E você continuando, você tem que manter ali, né, a gestão. O grau de excelência que vocês começaram. O projeto de Areninhas, como ele foi um projeto pioneiro, ele não tem bibliografia, não tem precedente. Então, tudo aquilo foi criado por nós. Eu tenho uma participação muito grande nisso, porque antes existia conselho, aí depois não teve mais, aí ficou... as equipes mudam, então você tem que... Eu continuando, eu e o Josué, então eu continuei e estou aí nessa missão até hoje, desde quando comecei, 2016 até hoje no município, nessa área de gestão de equipamento esportivo. Agora estou exclusivamente nas areninhas. 3 desses estádios se tornaram areninha, o Valdir Bezerra, o Murilão e o Antônio Costa, e o Bom Jardim foi agora sexta-feira a ordem de lançamento. De serviço, né? A ordem de serviço que também vai virar um estádio areninha. E dentro disso, eu deixo aí dentro de Fortaleza, estou deixando também um papel assim importante, não só na gestão, mas também na forma de atendimento, na forma de tratar as pessoas que vão procurar um serviço público. A minha sala é aberta, a minha sala é completamente viável a qualquer pessoa que vá precisar utilizar, né, o equipamento. Isso desde sempre, e também minha equipe, a gente procura atender todo mundo aí. Claro, tem os limites, né? Porque a areninha é um tipo de equipamento que tem uma limitação. Por quê? Porque já existe uma agenda, porque é criada uma agenda, que você tem que ter uma autorização para jogar. Então, tudo isso gera coisa boa, mas também gera alguns conflitos que a gente tem que administrar. Criar uma burocracia, né? Mas você tem que organizar. Isso. Mas a gente está aí para fazer o bem aí para todos os projetos aí de Fortaleza. Né? Eu queria te perguntar, qual foi o melhor jogador que você jogando no seu time, e aquele jogador que quando você ia enfrentar, você olhava, meu Deus, lá vem esse figura? Rapaz, assim, tanto do lado... Independente do time que você jogasse. Não, eu digo mesmo assim, tanto do lado bom como do lado ruim, eu vou botar na conta aí do Clodoaldo, certo? Porque ele foi
para época, né? Para nossa época, ele foi essa época contemporânea. Eu não posso aqui lembrar, o José foi um excelente jogador na época Eu tô dele. falando de quem jogou contigo, tanto essa contra turma. quanto a favor. Assim. José Edmar Araújo, aquela turma mais antiga. Mas jogar comigo contra, ele me deu muito trabalho, né? Fez um daqueles famosos gols de cavadinha. Eu tomei um dele. Depois, depois eu consegui segurar. né? Depois Me começou a pegou. entender, né? Depois eu entendi. Eu adiantei. Quando eu adiantei, ele cavou. Um jogo 3x1 que eles ganharam Lá no lá Castelão, né? Castelão, isso. Depois ele já Quem passou. sofreu com isso aí foi o Magrão. Magrão, Marcelo Silva. O Magrão mas foi uns 3, eu Wilson acho. Júnior, ele Foi, fez foi. vários. E aí ele era muito imprevisível. Quando ele começou a jogar, até quando a gente quebrou o tabu, eu conseguia dominar ele. Né? Quando que a gente quebrou um tabu, eu voltei para o Ceará em 2001. Você A gente falava que esse quebrou um jogo foi tabu, muito importante foi pra ti, né? importante. Eu cheguei nesse jogo, como eu falei, né? Eu vinha para Fortaleza, acabei vindo pro Ceará, não ia jogar, acabei jogando e ele jogou e a gente conseguia dominar no começo da carreira dele. Mas depois ele ficou, vamos dizer assim, anormal, né? Não dava para prever o que ele ia fazer. E jogando com ele fez cada coisa que... Você jogou com ele no Fortaleza e no Guarani de Sobral depois, né? Joguei isso. Fortaleza, Guarani de Sobral, ele teve uma passagem no Horizonte e teve no 13 também. Ah, verdade, Teve no no 13 13. também. Então, o Clodoaldo, no momento, foi um dos caras assim, né? Até porque por fazer gol, por ser diferente. Né? Não posso aqui deixar de dizer que o Ronaldo foi um dos melhores jogadores que eu joguei. Né? O Valt, né? Tem muita gente, o Ayrton, Tanque. Tem muita gente aí que você jogou que... Você jogou em né? O grandes times. Sérgio Alves é incomparável, né? O Sérgio Alves. Mas eu joguei com o Sérgio no Ceará, no CRB e no Ferroviário. Certo? E aí eu coloco isso na conta do Clodoaldo, o jogador mais diferente aí desses últimos tempos que eu consegui jogar junto. Nesse jogo, inclusive, do Guarani, que é o famoso jogo que o Guarani faz 4x1. E aí o 4x4. o Fortaleza empata no 4x4 e acaba ganhando nos pênaltis, né? O treinador do Guarani, Neto Marandão, né? o Maradona, tira o Clodoaldo nesse dia, né? Aí E o todo Valdir, mundo- né? Tira o Valdir Papel também? Não. Ele tirou o Ricardo Baiano e tirou o Clodoaldo. Ele tira o né? Clodoaldo. tira o ele Clodoaldo. Tirou o Clodoaldo. O Valdir Papel, a gente já tava de 4, aí teve alguns lances que o Valdir poderia ter feito gol, mas Verdade. ele achou que... Né, ali fica aquele Tem um negócio, tenta já encobrir, ganhamos né? e Tenta tal. encobrir o Foi. goleiro. fora ali. Mas ali, por cada lance ali, o contexto daquele jogo, exemplo, o Clodoaldo sai. O Clodoaldo dentro de campo, ele segurava 2, 3 jogadores do Fortaleza. Ele tava demais naquele Naqueles jogo. dias. Aliás, ele fez Ele- um campeonato em ele 2010 faz o gol tão de bom fa- que ele o Ceará faz o- foi buscar ele de volta pra jogar a Eu Série A. considero o gol de falta quando o goleiro fica parado, Que não tem o que fazer. é mortal. E no jogo, que é o O goleiro do Fortaleza é o Fabiano. Fabiano, que mora agora no Rio Grande do Norte e tudo mais. É ídolo do América Ele lá. faz o gol que o Fabiano fica olhando a bola. É, Aquela não bola tinha o que fazer. curta, que ele bate rápido, assim a bola vai na gaveta. Pois é, e aconteceu o quê? Que ele sai, o Ricardo Baiano já estava pendurado, né? Trocou Volante, o Ricardo né? pelo João, eu não sei o segundo nome, eu não lembro. Para jogar de volante, o João maiorzão do que o Ricardo também estava ali na cabeça da área. Abalou um pouco ali a estrutura defensiva do nosso time, mas até então a gente estava equilibrado. Aí o Garranchinha começou a sentir cãibra, cansado. Os laterais, o Thiago Granja e o Johnny também. Johnny É? era muito bom Muito jogador. bom. Muito Fez um bom gol jogador. nesse jogo. O time era bom, nosso time era era bom. bom. E aí começou o cansaço e o Fortaleza veio pra cima. E foi dando certo. Aí Rinaldo vai, faz o gol. O Guto chuta, certo? Chutou uma bola meio assim, cruzada, ela quicou antes de mim, cobriu meu braço, gol. Aí ali 4-2, aí faltou 2 gols. Aí o Fortaleza foi lá, o Rinaldo vai lá e empata. Em 2 lances faz ali, 2 rápido. gols, Se é. tem mais ali uns 10 minutos, O aí era Fortaleza perigoso virava. até virar. E aí a gente já estava entregue no jogo, doido que acabasse, doido. Aí foi pros pênaltis. Mesmo nos pênaltis, a gente já começou ganhando. É verdade. O Rinaldo perde, né? Rinaldo perdeu. O E Rinaldo aí a perde gente, foi o Júnior, né? O Júnior o Alves. que Júnior Alves perdeu. e o João, o Carlos, lá do Juazeiro ali, que perdeu sim, também. sim. Chegou a jogar no Júnior Ceará Alves, também. O Carlão? memorável Carlão, também. isso. Calão, que é volante zagueiro, Isso, jogou do Ceará volante depois, zagueiro, isso. Aí aquele campeonato ali foi Não, sim, o Guarani bom. decidiu os 2 turnos. Os 2 turnos, né? O Guarani decidiu o primeiro turno contra o Fortaleza, decidiu o segundo turno contra o Ceará. Se você disser que isso não é um índice de força de um time, Baita campeonato. foi um campeonato espetacular do Guarani ali. Muito bom. Jess, quero te agradecer demais. Papo realmente muito bom, muito agradável. O tempo passou que a gente nem viu.
Agradecer mesmo por você ter aceito. E, assim, cara, eu tenho muita satisfação de hoje poder conversar com os caras que eu sempre vi jogando e tenho uma admiração grande. Você não é diferente. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Espero que você tenha gostado também. Que, quem sabe, a gente volte aí para contar outras histórias também. Resenha de bastidor é sempre muito legal. Muito bom, né? Muito bom. Obrigado pelo convite. Eu sempre quando a turma me chama para os programas, prontamente a gente aceita, porque não para voltar para a mídia, não para aparecer, porque eu não fiz nem jogo de despedida, né? Então já provou que eu joguei ali. Não é midiático, né? Joguei ali, fiz minha parte dentro do futebol, depois peguei meu banquinho, saí, mas assim, é bom porque você relembra, conversa. Essa turma mais jovem, quem vê, né? Vê como foi a realidade do nosso futebol, como era antigamente, porque hoje fica aquele sonho, né, do jogador em achar que vai ser um jogador do Ceará aqui, que ganha 500 mil, que ganha 300, que vai ser o jogador do Fortaleza, e às vezes, e vamos lá esticar para um Neymar, para um Vinícius Júnior, e às vezes é um funil tão grande que você não tem como dizer para aquele garoto, porque ele está sonhando. Então a gente, quando conversa, como disse, como foi a realidade e tudo, também abre o olho desse pessoal e principalmente dos pais, que tem que ter os dois lados. Se não virar jogador, tem que virar um cidadão aí, então tem que tentar dividir isso aí junto com os futuros atletas, né? E em relação à torcida, eu tenho um carinho muito grande pelas três, não preciso fazer média, porque hoje eu não vivo mais em relação ao futebol, mas eu tenho um carinho demais pelos três clubes e o respeito de ter quebrado a barreira dos 100 jogos nos três, né? Inclusive no próprio Horizonte também, a cidade maravilhosa aqui vizinho, que eu tive uma participação muito importante também. Então, muito obrigado e a gente sempre está à disposição para essa resenha. A gente que agradece conversar com você. A gente teve outro dia o Pio, tem outros nomes que estão na nossa lista. Falar da história do futebol cearense, que é nossa vida também, né, Renato? O Jefferson é um dos poucos que vai poder colocar as três camisas aqui, né? No cenário varal. De boa. Vai muito bem. Fica aí a dica, viu? O Jefferson passou pelos dois funis, os dois funis mais difíceis que tem aí. Futebol, que é um grande funil, e a faculdade, né? O cara pode bater no peito e dizer que venceu as duas etapas. Grande Jefferson, obrigado. A gente volta na próxima semana com o Papo com o Futebolês e aqui nas redes sociais também, sempre à disposição, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Papo com Futebolês. Oferecimento overbets.com. Apostas a partir de R$1. Saque rápido via Pix na hora. Essa é daqui. Casas Alves. Construindo sonhos com você.